Senhores, com a palavra o nosso palestrante, Carlos Augusto Uribe. Uma salva de palmas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me pasa como a los artistas, cantantes, con la luz no veo quién está en la sala, pero me pongo por acá. Gracias Saraiva, por la introducción. Digo, cuando escucho eso, digo, mi mamá puede estar muy orgullosa, porque suena bonito, ¿no? Antes que nada, para comenzar la ponencia del día de hoy, quisiera agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Análisis de Riesgos y a los socios y a los patrocinadores que han colaborado. Representando a la UNESCO, nos sentimos honorados de poder participar. Una de las virtudes de esta organización es el mandato que tenemos de incluir el conocimiento científico, la investigación, lo que capitalizamos en diferentes disciplinas. La educación, la ciencia, la tecnología, la comunicación, la información. Las diferentes ponencias que hemos visto hasta el día de hoy son una buena ilustración y una introducción bastante interesante a este contexto actual en el que los riesgos son globales. Cuando digo que los riesgos son globales, antes en la disciplina de la reducción de riesgos considerábamos que solo ciertas áreas geográficas o puntos estaban expuestos. Y hoy nos damos cuenta que por la evolución de las cosas, la variabilidad que induce el cambio climático y los efectos que esto tiene, los riesgos se amplifican, se conectan. Entonces no podemos mirar con una lupa muy pequeñita, tenemos que mirar un aspecto global para luego poder, y alguien lo mencionó, lo que fue Osvaldo Morales en la primera presentación que hizo, tenemos que conocer para entender y luego poder tomar acción, reducir, mitigar. En este contexto, la ciencia, la tecnología, este trabajo que estamos haciendo para entender, para comprender, analizar, es esencial y no es un lujo, es una necesidad latente para que los procesos de toma de decisiones, de diseños de política pública, de adaptación de soluciones, ya sea para la reducción de riesgos, para la adaptación, estén informados por ese riesgo, ¿no? Y entonces tengamos una manera correcta de adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? A este nuevo contexto que nos están dando las nuevas condiciones. Y uno de los secretos de poder lograrlo es transformar nuestra manera de vivir para poder convivir con esto. En la UNESCO tenemos esta unidad de reducción de riesgos de desastres. Lo habíamos abordado, yo lo había abordado un poco en una de las presentaciones que hice hace 2 días. Es a veces sorprendente ver que una agencia especializada de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la tecnología tenga una unidad específica. Pero tenemos que entender que ninguna de las acciones, ya sea en las ciencias humanas y sociales, en las ciencias naturales, en la educación, en la comunicación, no puede ser efectiva si no tomamos en cuenta ese contexto de riesgo en el que estamos. Si miramos el proceso de desarrollo del parque escolar en algún país, en una ciudad, ¿no? ¿Dónde las construimos? Entonces, los planes de ordenamiento territorial que nos dicen dónde vamos a poder construir esta escuela son esenciales para asegurar la seguridad de los niños, de los estudiantes y del personal que está ahí adentro. Algunas cifras en la pantalla, esta presentación ya la habían visto, es simplemente para darles una idea de el espectro y la magnitud del apoyo que se está dando desde la UNESCO
en acciones específicas de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en diferentes países. Para hacer la publicidad de la organización, tenemos 53 oficinas alrededor del mundo que toman acción y apoyan a los Estados miembros en el desarrollo de acciones específicas en el marco del mandato de la UNESCO. Entonces podemos ver planes de desarrollo intersectoriales, sistemas de alerta temprana. Somos parte si ustedes han escuchado la iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial que se llama Sistemas de Alerta Temprana para Todos. Y la UNESCO colidera el componente científico, que es el pilar número 2, en el que inyectamos todo este conocimiento, este saber, este desarrollo que se capitaliza en metodologías, en herramientas, para poder informar los procesos de toma de decisión y de emisión de alerta en caso de fenómeno hidrometeorológico. Importante en este punto, la UNESCO es uno de los únicos órganos de la ONU que aplica, diría yo, realmente el concepto de multiamenaza, ¿sí? Si miramos, hoy en día la mayoría de los sistemas de alerta temprana se están definiendo para fenómenos hidrometeorológicos, lluvias, inundaciones, huracanes. Pero también se puede tomar acción en riesgos geológicos, como lo son los terremotos, los deslizamientos de tierra, las erupciones volcánicas. Esta disciplina es un poco más compleja. La dinámica del evento no permite una anticipación tan importante como lo puede ser una tormenta, que podemos hacerle seguimiento a un huracán en el Caribe y que sabemos que en 3 días va a tocar cierto punto y podemos hacer evacuación. Los sistemas de alerta temprana para fenómenos geológicos son un poco más complejos. No solamente de la metodología, pero también de la tecnología que tenemos que usar, sensores de movimiento para los terremotos, la manera de transmitir la señal o la alerta interna para saber. Y también los efectos de los terremotos afectan toda esta infraestructura de comunicación que permite a veces que hace que se rompa, digamos, la cadena de comunicación. Pero trabajamos en esto. Una parte muy pequeña, no somos una organización que tiene por vocación participar en la acción humanitaria o en la acción de respuesta, pero tratamos de estar presente en la definición de marcos de preparación y acción temprana o anticipatoria. De alguna manera, si miramos el ciclo de la gestión de desastres como un conjunto, la reducción de riesgos de desastres es una porción en la que tratamos de tomar acción para que el impacto de un evento no sea tan importante, tan negativo. Y luego viene otra porción que es la reducción, la respuesta, ¿no? Pero si no integramos una parte mínima de esto, no estamos haciendo el trabajo correctamente. Entonces tiene que ser un trabajo concatenado. Además, la presencia o la participación en acciones de preparación y de respuesta permite tener un feedback, ¿no? Una retroalimentación de lo que hicimos para reducir, ¿funcionó o no? ¿Sí? Entonces también estar presentes en otras fases del proceso de la gestión integral del riesgo nos permite saber dónde estamos fallando y tomar acción específica para mejorar. De alguna manera, si han escuchado hablar de los procesos BBB, Build Back Better, ¿no? Construir mejor, reconstruir mejor, son iniciativas que salen de, bueno, imaginemos que hicimos refuerzo estructural para edificios de escuelas y pasó un terremoto. Entonces luego vamos a mirar cuáles fueron los detalles. Es que la técnica, el código de construcción que recomendamos era adaptado o no, funcionó o no funcionó. Y si no funcionó, contextualizar y volver a reconstruir o no, porque es una de las opciones también, porque si hubo daños muy importantes, no vamos a construir en el mismo sitio. Si ya habíamos respetado un código de construcción específico, simplemente es una relocalización. Ahorita les voy a contar más adelante, porque hay una metodología bien interesante para calificar el tipo de daños en caso de terremoto, sobre todo para parques escolares, porque se aplica también a otro tipo de edificios e infraestructuras. Como venía para acá, para Brasil, bueno, estamos apoyando 20 países en la región de Latinoamérica y el Caribe,
Y en general, de nuestra acción global, 28 de los países que reciben asistencia técnica y estratégica son pequeños estados insulares en desarrollo, que son uno de las prioridades de acción de la UNESCO. En cuanto a lo que es reducción de riesgos de desastres, hemos definido un marco de acción interno de la organización para actuar en 8 áreas diferentes. Habíamos visto la primera, que era la ciencia y la tecnología al servicio de la resiliencia, para la que habíamos hablado un poco el martes. El segundo son los sistemas de alerta temprana. El tercero son el medio ambiente construido, en el que hay ya un parque de infraestructura, de edificios que están presentes y para el cual tenemos que tratar de tomar acción para que puedan hacer frente a las amenazas donde están. Una gran prioridad para nosotros es la educación escolar y la seguridad escolar como parte integrante del mandato de la UNESCO. Entonces hemos desarrollado el marco internacional de seguridad escolar, del que les voy a comentar un poquito después. Yo pienso que todos ustedes conocen el programa de patrimonio mundial de la UNESCO, ¿no? Que es como el que todo el mundo conoce y que piensan que solo hacemos eso, pero no. Pero también tenemos una prioridad en proteger los sitios. Entonces, cuando la organización declara algún sitio histórico como patrimonio mundial, tomamos acción para desarrollar un plan de reducción de desastre y tratar de proteger lo mejor que se pueda este sitio de las amenazas naturales, sobre todo, ¿no? La sexta área de acción de la UNESCO en reducción de riesgos de desastres es súper clave, súper importante. Y son las soluciones basadas sobre la naturaleza. La práctica de la disciplina de la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático se ha segmentado históricamente. La gente que hace adaptación al cambio climático no hace reducción de riesgos de desastres. Y muchas veces no lo entienden como una disciplina que tiene que ir conjunta. Las soluciones basadas sobre la naturaleza son un ejemplo súper importante que muestra gráficamente la intersección entre la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático. Las soluciones basadas sobre la naturaleza son tanto acciones de reducción de riesgo como de adaptación. Imaginen la rehabilitación de una barrera de manglares en una costa, ¿sí? En realidad estamos tratando de evitar el impacto de las olas de tsunami o de tormentas que va a proteger el litoral. Esto es una acción de adaptación al cambio climático porque una de las características o uno de los efectos importantes del cambio climático es el aumento en intensidad y frecuencia de los eventos que antes considerábamos simplemente como desastres. Hoy nos damos cuenta que hay una influencia del cambio climático. Pero es una acción de reducción de riesgos de desastres, porque eso nos va a evitar pérdida de la línea costera, daños en las casas, en los pueblos que están alrededor de esto. Entonces, un ejemplo bastante interesante que muestra la intersección y que muestra una necesidad de enfoques integrados para poder tener acción efectiva. De donde también la necesidad de integrar los marcos globales. Yo hablaba de la guía en el sistema soportado por la Organización de Naciones Unidas bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La guía para la reducción de riesgos de desastres es el marco de Sendai, ¿sí? Entonces hay una agenda que va del 2015 al 2030, pero está el Acuerdo de París. Y en el artículo 8 que se refiere a la adaptación al cambio climático, y hasta el momento hay un error bastante grande de la comunidad internacional, es la implementación segmentada de esos dos marcos. Y una vez más, el ejemplo de sistemas de alerta temprana o soluciones basadas sobre la naturaleza nos muestra que hay que tomar acción conjunta. No podemos separarlos, simplemente no. El cambio climático, la variabilidad inducida por el cambio climático hace que los eventos sean más fuertes, más frecuentes, causando desastres. Entonces, hay cierta lógica ahí. El séptimo es la respuesta post-desastre. Como les decía, es importante estar en el ciclo para saber qué tenemos que mejorar en la acción que estamos tomando o recomendando para reducir el riesgo de desastres, particularmente en las estrategias nacionales y locales
de reducción de riesgos de desastre. Ayer los colegas presentaron los planes locales de reducción de riesgos de desastres. Entonces, quería mencionar aquí una necesidad extremadamente importante y es la articulación vertical entre lo nacional y lo local. Porque muchas veces, y si lo miran en los textos de los marcos internacionales, se hace un énfasis particular en el desarrollo del plan nacional. Muy bien, lo hicimos. Pero si vamos a mirar el impacto de un desastre, pasan las comunidades, en las localidades. Entonces, estas acciones y recomendaciones tienen que bajar primero, pero tiene también que haber una comunicación, una interacción de esas unidades descentralizadas hacia arriba para contextualizar el marco que se desarrolló a nivel nacional. Súper importante estos elementos que presentaron ayer, pero que tienen que tener sinergia y armonía con la planificación nacional, sobre todo para que tengan los recursos y las capacidades que necesitan para poder ejecutarlos. Y que en general esas decisiones se toman a nivel nacional y no a nivel de la alcaldía de la ciudad pequeñita. El último es la gobernanza, pero luego lo hablamos con calma y además hay un panel después en el que vamos a hablar un poco de esto. Entonces, la UNESCO, con este mandato que tenemos específicamente en la área de las ciencias naturales, las ciencias sociales, la educación, la cultura, la comunicación y la información, necesita una acción de reducción de riesgos de desastres para garantizar el éxito de esto, que sea la protección de sitios culturales, el desarrollo de nuevas metodologías de educación más adaptadas, que los niños estén seguros en las escuelas, que los periodistas que trabajan en las ciudades tengan un rol preeminente e importante en la comunicación de riesgo y que no sean sensacionalistas o amarillistas o alarmistas que pueden causar más daño después. La comunicación es un elemento clave, importante y para el cual tenemos que hacer transferencia de capacidades a los periodistas, a los reporteros. Entonces, es muy importante aquí aplicar el principio multiamenaza y de alguna manera un enfoque de integración entre las diferentes agendas. Yo hablo mucho de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, pero también hay otras agendas, la nueva agenda urbana, los marcos de desarrollo para los pequeños estados insulares en desarrollo, me faltan. Nuestro marco de acción nos permite tener una incidencia directa en estos dos, pero también necesitamos una armonización y una articulación con otros marcos que se desprenden de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que son clave para lograr este objetivo superambicioso al 2030 de tener sociedades más seguras, con menos muertes, con menos gente pobre, con gente con acceso a un trabajo digno. Hay una necesidad de trabajo conjunto y para la cual la comunidad internacional tiene que mostrar el ejemplo. De alguna manera, una de las críticas importantes que se hace cuando se apoya el desarrollo de una estrategia nacional, digamos, de reducción de riesgos de desastres. Entonces decimos, nosotros, que somos los consejeros, decimos, tiene que haber una plataforma nacional, interministerial, multiactor, con poder decisional. Perfecto. A nivel nacional, en los mecanismos de gobernanza y en la arquitectura de la gobernanza nacional, hay siempre fricciones interministeriales, ¿no? El Ministerio del Medio Ambiente que no le habla al Ministerio de Hacienda, y así, y así. Entonces, de alguna manera, nosotros, desde la comunidad internacional, también tenemos que comenzar a generar esta integración para poder, de alguna manera, como ejemplificándola, poder poner esto en práctica a nivel nacional y generar una interacción interministerial, interagencias técnicas de ministerios que tienen responsabilidad en estas áreas. Y hablábamos por ejemplo, de la salud y de la salud en emergencias, o plutón, las emergencias de salud. Y hay una desincronización, desarmonización, malcomunicación entre los sistemas de respuesta nacionales para emergencias de salud y los sistemas de emergencia de respuesta a desastres. Y uno de los mejores ejemplos fue la crisis del COVID, en el que nunca se había hecho frente a una crisis originada por una amenaza biológica en el sistema de salud
que tuviese un impacto en dominó global. Algo comenzó con el sistema de salud, luego el sistema de transporte, luego el sistema de comunicación, luego nos quedamos 8 meses en la casa sin hacer nada, ¿sí? Y los mecanismos de respuesta para emergencias que están articulados bajo el Ministerio de Salud y sus órganos técnicos no articulan con defensa civil en la mayoría de los países. Y los protocolos de respuesta no comunican con el mecanismo de contingencia de reducción de riesgos de desastres. Y lo peor, y que se vio en la mayoría de los países, sobre todo en Centroamérica, es que las capacidades de los sistemas de salud para respuesta a emergencias son mínimas. Hoy en día, si bien los mecanismos de protección civil tienen muchas cosas, tienen equipo, tienen carros, tienen especialistas, tienen helicópteros. Si vamos a mirar el sistema de respuesta a emergencias en salud, tienen médicos especialistas, muy competentes, pero en realidad para tomar acción necesitarían tener un poco más de articulación. El secreto de nuestro éxito, si lo queremos tener, va a tener que ser la conexión entre el conocimiento. Entonces, es lo que nos trae esta semana acá con la Sociedad Latinoamericana de Análisis de Riesgo, y lo recuerdo, lo traigo a colación de nuevo. Conocer para entender, para tomar acción. Muchas veces hay procesos de toma de decisión o de información de instrumentos de política pública que no están informados por el riesgo. Entonces que toman decisiones un poco arbitrarias, no muy adecuadas ni eficaces. Entonces el secreto es tener una información clara sobre en qué contexto estamos, cuáles son los efectos de los desastres en el pasado, que nos dan una idea de más o menos lo que puede suceder, inyectarle bastante de esa nueva dinámica y esa nueva variabilidad inducida por el cambio climático para poder proyectar escenarios reales y tomar decisiones basadas en esos escenarios. La política es digamos que el elemento complejo donde generar el apetito político en los países para darle prioridad a la reducción de riesgos de desastres es un proceso bien complejo. La reducción de riesgos de desastres, yo lo digo así, no es sexy para venderla. O sea, cuando vas a decirle a un gobierno nacional, necesitas poner tanta cantidad de dinero para que, si va a pasar algo, no sea tan grave. Entonces, bueno, pero ¿y si no pasa? Y si mi prioridad es otra, porque en países en desarrollo con bajo Producto Interno Bruto, las prioridades son otras, ¿no? ¿Qué va a comer mi gente mañana? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo como, no sé, primer ministro? ¿Preocuparme por protegerlos frente a un fenómeno que puede suceder o asegurarme que tengan comida, trabajo, eventualmente educación? Entonces también generar el apetito político para invertir en reducción de riesgos es un asunto complicado y difícil de vender, digo yo, cuando nosotros como organización tratamos de promover el desarrollo de esto. Y el último elemento de la receta del éxito es la participación de la comunidad. Raquel de Semadera hablaba de las ciencias ciudadanas, creo que es la traducción correcta. Es súper importante. La inclusión de conocimiento, nosotros en la comunidad internacional llamamos conocimiento indígena, pero son conocimientos locales, ¿no? No hay nadie que sepa mejor cuál es el histórico de efectos de tormentas en la costa que la gente que vive ahí hace 50, 60 años, ¿no? Entonces esos ejercicios lo mostraron ayer, ¿no? De planificación, de cartografía con la gente de las comunidades, que nos van a mostrar exactamente, bueno, aquí este puente se cayó 3 veces en los últimos 30 años. Bueno. Y que eso no lo podemos ver con las imágenes de satélite, con una cantidad de cosas, o con equipos que se despliegan una vez cada 10 años para ver cuál es el nivel de vulnerabilidad o de exposición. Es súper importante esa integración de un conocimiento local y de difundir el concepto de ciencia ciudadana, ¿no? La interacción entre los centros de investigación, las universidades, y por qué no bajar un poco más los colegios. Uno de los objetivos del marco de seguridad escolar también es introducir los principios directores de la reducción de riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático en los currículums escolares, para que los niños lo aprendan desde que están chiquitos. Y también desarrollar
material de formación para los profesores y los directores, y que la gente sepa cómo de alguna manera enseñarlo. Hay ejercicios súper interesantes en Haití donde se integró la reducción de riesgos de desastres dentro de la historia, las matemáticas, con ejercicios, con ciertas cosas muy puntuales, pero en las cuales los profesores hacían énfasis, ¿no? Y de alguna manera creando una conciencia del riesgo, que es un elemento clave, pero también, por ejemplo, en Haití, que nos sorprendió, es que los niños que iban a la escuela, muchas veces con los esfuerzos de los papás que nunca fueron a la escuela, los niños se convirtieron en vector de comunicación y educación hacia las casas y los barrios, estos niños que iban a la escuela. Entonces, también son ejercicios que no esperábamos y que salieron, y que luego encontrabas a los papás de los niños hablando de reducción de riesgo, de alguna manera. ¿Todavía tenemos tiempo? Uy, sí. Bueno, voy a estructurar la presentación en tres segmentos. Uno son las soluciones innovadoras, ¿no? Que es lo que nos trae acá, la ciencia, la tecnología, qué podemos hacer. Ya había presentado una o dos el martes. La tercera es cómo nosotros integramos la interacción y las necesidades de los países miembros para de alguna manera responder a necesidades que existen y no simplemente planificar utópicamente o teóricamente, sino responder a algo. O sea, necesito esto, mi contexto es este, tengo problemas de sequía, tengo problemas de inundaciones, tengo problemas de deforestación. Entonces, ¿cómo los canales de comunicación con los países miembros para poder trabajar en conjunto para generar soluciones reales? Y el tercero es como, ¿cuál sería el camino a seguir para ver si podemos hacer algo útil? Habíamos hablado de la integración de inteligencia artificial en la reducción de riesgos de desastres. Repito algo, ya lo había mencionado, y esto es un chatbot que se hizo para 5 países en África, el que es una herramienta simple basada sobre un motor de inteligencia artificial y que permite la interacción entre los organismos de protección civil y la población para poder comunicar sobre una amenaza posible conectado a un sistema de alerta, pero también colectar información sobre lo que está sucediendo. ¿Sí? Se inundó, hay daños en este sitio, hay gente que está atrapada en tal parte. Entonces, de alguna manera es una comunicación bilateral bastante simple que permite garantizar la información al ciudadano, pero también garantizar una acción efectiva de los organismos de respuesta. El segundo, para los que vieron la presentación del martes, también una aplicación de un modelo de agentes utilizando inteligencia artificial para la optimización de recursos en el ejercicio de reconstrucción en la fase de recuperación post-catástrofe. Los puentes están en rojo, las escuelas en verde, los ríos en azulito, y la idea era hacer un ejercicio en el que simulábamos un evento catastrófico de alto impacto. Como ven, es una zona bastante irrigada con agua, con el mar, con muchos ríos, donde llueve mucho. Y el nivel de vulnerabilidad de estas escuelas y puentes es bastante alto. Y el número de estudiantes era bastante grande, ¿no? 80.000 alumnos en 288 escuelas en San Pedro de Macorís, que es una comunidad bastante pequeña. Entonces el algoritmo pretende, con resultados bastante interesantes, poner en contexto un ejercicio de recuperación post-catástrofe en un país en desarrollo que no tiene mucho dinero para la rehabilitación. Entonces, priorizar cuáles son las escuelas y los puentes que tengo que rehabilitar primero para garantizar que los 80.000 estudiantes puedan retomar la educación lo más rápido posible. Entonces, ejercicios que ayudan a la priorización de inversión en procesos de rehabilitación basados en inteligencia artificial. Les hablaba de los sistemas de alerta temprana en terremoto. Si recuerdan las noticias, en los últimos años hubo un terremoto bastante grande en Libia. Entonces coordinamos con la Agencia Geológica, no recuerdo exactamente la denominación, la Agencia Nacional Geológica, para comenzar a diseñar
un sistema de alerta temprana con instalación de dispositivos tecnológicos que permiten anticipar con algunos segundos una solicitación sísmica. Está en desarrollo, funciona bastante bien por el momento, necesitamos más tiempo. Les hablaba del marco de seguridad escolar y junto con 2 universidades en Italia, la UNESCO desarrolló una metodología que se llama VISUS. Y VISUS pretende hacer una evaluación estructural de los edificios de las escuelas, ¿no? Entonces hay una metodología con una aplicación, unas tabletas en las que se forman a los profesores de las escuelas para que hagan una inspección visual de los edificios con elementos clave, y estos elementos clave permiten calificar en 3 categorías las escuelas, ¿no? Las que necesitan eventualmente acciones de mejora estructural leves, las que necesitan algo que en ingeniería sísmica se llama retrofitting, ¿no? Que es refuerzo estructural fuerte, o otro tercer grupo de escuelas que o las desplazamos o las tumbamos porque están muy mal. Hay ejercicios en varios países, 10 países, ¿no? Hay un número bastante importante de escuelas y estamos tratando de impulsar esto en América Latina y el Caribe también. Hay un proyecto financiado por el Fondo de Adaptación en Haití de 3 años para aplicar la metodología VISUS y pues garantizar la mejora estructural, pero también la integración de las escuelas dentro del plan de contingencia local. Porque uno de los elementos claves en estos establecimientos recibiendo público en las ciudades es que si hay un terremoto durante el día, vamos a encontrar una densidad de población extremadamente alta en las escuelas. Y esto necesita el desarrollo de un plan de evacuación, un plan de contingencia dentro de la escuela, un plan de evacuación, pero que tiene que estar conectado al plan de evacuación de la ciudad. Porque una vez los niños salen de la escuela, ok, eso no garantiza que estén seguros. Entonces tienen que integrarse con el plan de contingencia y el plan de evacuación local. Entonces hay un ejercicio con 2 aristas, ¿no? Una estructural bastante clara, vamos a mejorar la calidad del edificio, o al menos sus características que le permiten resistir a una solicitación sísmica. Y lo otro, vamos a proteger la gente que está ahí y la vamos a protegerla con el desarrollo de protocolos conectados a la contingencia local. Les hablaba de la importancia de las soluciones basadas sobre la naturaleza. Nos encantan los acrónimos súper largos, entonces es el nombre de una iniciativa que desarrollamos. Llamémosla Albatros, que es más fácil. Entonces, lo que pretende esta iniciativa es desarrollar adaptación al cambio climático utilizando soluciones basadas sobre la naturaleza, sobre 6 acciones, ¿no? La modelización, ¿a qué amenazas estamos haciendo frente? ¿Cuál sería el efecto de nuestras acciones potenciales para poder optimizar la aplicación de esas soluciones? Co-creación y conocimientos locales, es lo que les decía antes, ¿no? Integración de los socios no tradicionales, la gente a la que nunca le preguntamos qué vamos a hacer, que son los ciudadanos. Entonces, tener un ejercicio de co-creación con ellos, integrando ese conocimiento local, conocimiento indígena que llamamos en la comunidad internacional, y tener en cuenta los servicios climáticos que son otorgados por la naturaleza misma, ¿no? Lo que llamamos servicios ecosistémicos, que son los beneficios que podemos obtener de la naturaleza y maximizarlos o pasarlos a una escala superior a través de soluciones basadas sobre la naturaleza para adaptación. Y un diálogo político, porque como les decía, el apetito político y las ganas de un gobernador, de un alcalde de invertir en estas acciones a veces es difícil de obtener. Experiencia interesante en esos 5 países en África está en curso. Otra de las preocupaciones, y alguien la mencionó acá, es el medio construido, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Dentro de esto hay una iniciativa bastante interesante liderada por la oficina que está en Kingston, nuestra oficina en Jamaica, con apoyo de la oficina de México y de Santiago de Chile, para poder mejorar la seguridad del entorno construido mediante la elaboración de políticas basadas en riesgo, entonces inyectando conocimiento
informando los procesos de toma de decisión y de diseño de instrumentos de política pública, la captación del sector local de la construcción y la concientización de los riesgos potenciales. ¿Por qué se fijó como objetivo el sector de la construcción local? Porque finalmente cuando desarrollamos protocolos para las alcaldías que van a pretender la aplicación de códigos de construcción respetando un plan de ordenamiento territorial, a nivel local siempre vamos a hacer llamado a las empresas de construcción locales o independientes, como señor, constrúyame esta casa, ¿sí? Muchas veces ese señor independiente no tiene el conocimiento necesario para poder integrar los códigos de construcción, el plan de ordenamiento territorial y una cantidad de instrumentos que le imponemos para que construya una casa que resista. Entonces, la transferencia de capacidades a las pequeñas empresas de construcción y los constructores independientes es clave para que el tipo que vaya y pida su permiso de construcción se lo entreguen, garantice también que la persona que le va a construir la casa esté conforme o alineada con esos principios directores. En Haití, me gustan mucho los ejemplos de Haití porque se hicieron varias cosas con pocos recursos y con buenos resultados. Después del terremoto del 2010, uno de los sectores más afectados fueron el sector educativo, muchas escuelas colapsaron. Entonces, con el Ministerio de la Educación, con el IADB, con el Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollamos una iniciativa para apoyar el diseño de planos, de prototipos de planos de construcción de escuelas que respeten, uno, la exposición a los riesgos, dos, los códigos de construcción adaptados al país, y tercero, utilizando materiales que se consiguen localmente, ¿no? De alguna manera la estrategia era proponer planos de construcción que pudieran realizarse en su totalidad con productos que se van a proveer 200 kilómetros alrededor del sitio donde se quería. De alguna manera apoyando una iniciativa de sostenibilidad, pero también poder garantizar que eso iba a suceder. Uno de los problemas de las islas es el aprovisionamiento en materiales, en cuestión exterior. La cadena de supply chain en los pequeños estados insulares en las islas es súper complicado. Entonces tuvimos experiencia en Haití, en República Dominicana, en Cuba, en Guatemala, Cuba, México y Perú. De alguna manera, y los invito a echarle una mirada al sitio web si quieren consultar. Hay reportes y las guías metodológicas y bastante material interesante que puede inspirar nuevas soluciones. Lógicamente, cada uno de estos tiene que estar contextualizado a cuál es el clima, la geografía, la exposición de cada lugar, pero son experiencias que de alguna manera pueden pasarse a una escala superior con estos elementos de contextualización. GADRES, otro acrónimo súper largo. Con la UNICEF nos asociamos para hacer, ya les había mencionado el Comprehensive School Safety Framework, ¿no? Que se inscribe dentro de la Agenda de Desarrollo y que pretende tener instalaciones de aprendizaje seguras, gestión de catástrofes de urgencias en las escuelas y educación para la reducción de riesgos y la resiliencia. Son un poco los ejemplos que les decía antes, ¿no? Interesarse al ambiente construido o a construir para asegurarse que está seguro, tener un desarrollo de protocolos de urgencia para evacuación y contingencia conectados con la contingencia local y, muy importante, una acción específica sobre el currículum escolar para que garanticemos que haya una difusión de información y una educación sobre el riesgo que permita tener un alcance alto en la comunidad. ¿Cómo escuchamos a los países miembros? Les decía, la particularidad de la UNESCO es que todos los países miembros tienen una misión permanente ante la UNESCO. Y entonces, la misión permanente es una embajada que pretende defender los intereses de cada país frente a la UNESCO y el mandato que se tiene de tomar acción en la educación, la ciencia, la tecnología, la comunicación y la información. Entonces, de alguna manera hay mecanismos de consulta interna para poder escuchar las necesidades y responder a esas peticiones de apoyo técnico y estratégico. Dentro de los mecanismos de interacción con los países miembros está
las acciones post-catástrofe, ¿no? En general, sobre todo en el sector de la cultura, cuando un sitio clasificado Patrimonio Mundial de la UNESCO es afectado por un evento catastrófico, se despliega una acción post-catástrofe para saber que hay una conservación, rehabilitación eventualmente y una revisión del plan de protección de este sitio. También nos conectamos en el mecanismo de ayuda humanitaria internacional. Para los que tienen experiencia en respuesta a desastres, cuando sucede algo bastante grande en algún país, se solicita la ayuda humanitaria internacional. Entonces se despliega un mecanismo que tiene un clúster de 12 partes, creo, no recuerdo, entonces se dividen, ¿no? Está la educación, WASH, ¿no? Agua, higiene y sanidad, educación, protección, acceso. Entonces la UNESCO se integra dentro del clúster de educación y a veces desplegamos esfuerzos para de alguna manera, no ayudar a responder porque no tenemos capacidades, pero al menos ayudar a coordinar una acción efectiva y adaptada a los sectores a los que el mecanismo de ayuda internacional está respondiendo. Un ejemplo pues, son acciones post-catástrofe en Turquía, seguido de un terremoto en las acciones escolares, y eso dio nacimiento a un proyecto, que son evaluar todos los edificios escolares existentes y las zonas afectadas y proponer metodologías de rehabilitación que sean prácticas, que sean económicas y que se ejecuten en un tiempo razonable. Algo similar nació en el año 2023, después del terremoto en El Aouz, en Marruecos, también está en proceso. Hace 6 meses lanzamos lo que llamamos el Fondo de Emergencias del Sector de Ciencias Naturales y la Unidad de Reducción de Riesgos de Desastres, otro nombre largo, que pretende, en caso de emergencia de todo tipo, de multiamenaza, poder desplegar expertos que vayan a hacer evaluación. En general, cuando hay una emergencia, se despliegan en los protocolos internacionales algo que se llama la MIRA, ¿no? Que es la Multisectoral Initial Rapid Assessment, ¿no? Que es la evaluación multisectorial rápida, sobre la cual se basa la primera respuesta, ¿no? ¿Qué hay que mandar? NFIs, no, not food items, no, lo que no es comida, ropa, medicinas, ropa, equipos de búsqueda y rescate, perros, no sé. Entonces, esa primera evaluación es crítica porque permite, uno, saber qué sucedió, cuáles son los impactos y localizar dónde están los sitios prioritarios de atención y enfrentarlo a la llegada de ayuda y capacidades de respuesta, ¿no? Es que tenemos equipos USAR que van a buscar gente debajo de los escombros, tenemos perros que van a buscar, y así esa mira va a garantizar que la acción sea eficaz. Entonces, lo que hacemos nosotros con este fondo de emergencia es desplegar un equipo de expertos lo más rápido posible para hacer evaluación. Las fotos que ven ahí las tomaron hace 3 semanas en Myanmar, en Malanday, creo, en la provincia. Entonces, supieron, ¿no? Hubo en Tailandia y en Myanmar, hubo un terremoto bastante fuerte con un impacto bastante importante en los sitios escolares y sitios culturales. Entonces, coordinamos con las autoridades nacionales y con un grupo de expertos para realizar una evaluación de los daños de terremoto basada sobre no sé si han escuchado hablar del código, una codificación en 3 colores para los edificios que colapsan, ¿no? Los verdes, entonces le ponen un tag verde en el muro y dicen, no, este está bien, no pasa nada, la gente puede volver. Uno azul, que es como que podrían volver, pero hay que hacerle mejoras para garantizar la seguridad de la gente, y un tag rojo que dice, no, aquí nadie puede venir porque no está seguro. Uno de los fenómenos más grandes, y lo hemos visto en escenarios de terremoto alrededor del mundo, que también es la percepción de la gente, ¿no? La percepción del riesgo. Entonces, muchas veces en varios países hemos visto que cuando hay un terremoto, entonces se caen un grupo de casas, otras quedan ahí regular, otras quedan bien. Y la característica de los terremotos, para los que estudian la ciencia sísmica, son las réplicas, ¿no? Entonces pasa un terremoto y en general está seguido de réplicas, a veces fuertes, casi tan fuertes como el primero, o más pequeñitas. Cuando
La gente que ha estado en su casa cuando tembló y se salió porque tembló, no quiere volver. Y si hay réplicas, no quieren volver. Entonces, muchos de los fenómenos que hemos visto es que la gente duerme cerquita de la casa, pero afuera. Esta codificación de edificios nos permite también garantizar que la gente regrese más rápido a las casas a las que pueden regresar, ¿sí? Entonces también ayuda un poco en la psicología y la percepción del riesgo de la gente que hizo frente a esa catástrofe, que están aún bajo el choque de que si se mueve un poquito, mejor me quedo afuera. Ayuda a mejorar el regreso a la normal de alguna manera. El tercer eje de esta presentación, y que es extremadamente importante, es una gobernanza. La gobernanza la había abordado antes sobre, bueno, la necesidad de crear primero el apetito político, ¿no? El que los administradores y los tomadores de decisiones digan, sí, quiero hacer un plan de reducción, o quiero hacer un plan de adaptación, o un plan integrado, mejor aún, de los dos. Pero tenemos que incluir jóvenes, socios no tradicionales, la comunidad local. En muchos casos, también un elemento crítico es la integración de gente que vive en zonas remotas o casi inaccesibles, a los que nunca les preguntamos, uno, si perciben de buena manera los elementos de política pública que desarrollamos, y segundo, si están respondiendo a una realidad que muchas veces no conocemos por esa inaccesibilidad de las zonas. Entonces, tener una plataforma inclusiva, multiactor, multinivel, ¿no? O sea, la gente que decide, pero también la gente que sabe de la cosa, y la gente, sobre todo la gente que hace frente a la amenaza, que esa es la gente a la que en general le preguntamos menos en el diseño de estas acciones. Entonces, hay dos iniciativas, el UN Inspire, que trata de motivar a los jóvenes que están haciendo ciencia y tecnología para conectarla. Hemos hablado durante la conferencia sobre la necesidad de crear la interfase ciencia-decisión, ¿no? Cómo lo que yo entiendo, haciendo investigación, aplicando innovación sobre los riesgos, las amenazas, lo conecto con la persona que toma las decisiones y dice, aquí va a ser. Y lo presentaba Nahuel, creo, son dos lenguajes diferentes, ¿no? Y si miramos, muchas veces, o sea, sin querer encontrar culpables en la comunidad, lo que sale de la investigación está en un formato que no es inteligible por el tomador de decisiones. De alguna manera, la comunidad científica tiene la capacidad de leer, de entender, de leer reportes grandes, de encontrar ecuaciones, cifras, gráficos, que cuando llegan a las manos de alguien que no tiene la formación académica científica, pero que tiene la responsabilidad de tomar decisiones, no sabe qué hacer con eso. Entonces, esta UN Inspire tiene como foco los jóvenes, pero tiene como foco también crear la maquinita de traducción y adaptación de esa información capital que necesitamos para tomar decisiones, pero en un lenguaje que sea inteligible por la persona que tiene que tomar la decisión y firmar un proyecto de desarrollo de una estrategia nacional local. Y el otro es más sobre la gobernanza y la inclusión de jóvenes dentro de la gobernanza del riesgo y la adaptación al cambio climático. Una vez más les invito a consultar sobre el sitio web, hay en bastante documentación e información. Para cerrar, porque creo que el reloj ya me está diciendo que llevo mucho tiempo. Desde nuestra perspectiva, y yo adhiero a esta perspectiva organizacional, tenemos que transformar nuestra manera de vivir para adaptarnos a esa nueva realidad que está dictada por la realidad que vivimos frente a las amenazas que siempre han estado ahí, los terremotos, los huracanes, pero esa realidad transformada por la variabilidad inducida por el cambio climático. Las lluvias son más fuertes, llueve donde no llovía antes. Entonces esa gente que tiene fuertes lluvias y que nunca había hecho frente a eso, pues no sabe qué hacer. Entonces, adaptarnos y utilizar el ejercicio de reducción de riesgos de desastres como una acción transformadora y que pone a la persona en medio. Entonces, yo mencionaba el martes que una de las virtudes del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres es que puso a la persona en medio, ¿sí? No al instrumento político, no al gobernador, sino a la persona como la que sufre el impacto de los fenómenos, de las catástrofes, pero también como responsable de una acción.
Porque muchas veces en los ejercicios de consulta, cuando decimos, no, ¿y qué vamos a hacer por los problemas de inundaciones en tal barrio? Entonces la comunidad dice, no, pregúntale a la Protección Civil. No, pero es que el problema es suyo también, ¿sí? Entonces hay que generar, uno, la necesidad de poner la persona como el ente a proteger ante todo, pero también como un ente responsable de su propia seguridad y de la reducción de riesgos de desastres, y aún más importante, de la creación de nuevos riesgos. En la conceptualización de la reducción de riesgos de desastres decimos que, y alguien lo mencionó también en esta conferencia, los desastres no son naturales, las amenazas son naturales, ¿sí? Todos los riesgos son creados humanamente, los hacemos nosotros, ¿sí? Si no construimos una casa en una ladera que se puede caer, no hay riesgo, pero si la construimos existe, lo creé yo. Entonces hay la conceptualización del origen humano de los riesgos, en el que somos responsables tanto de la creación del riesgo, entonces podemos evitarlo, reducirlo, mitigarlo. Y el segundo eje de acción clave para que tengamos éxito en todo esto bonito que queremos hacer es el compromiso de organizaciones, tengo que decir la UNESCO porque soy el que la represento acá, pero en general de la comunidad internacional con sociedades resilientes. Ese compromiso pasa también por romper los silos que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, también nosotros decimos, el cambio climático, no, eso es la UNFCC, nosotros no. O la agenda urbana, no, eso es ONU Habitat. De alguna manera los enfoques integrados garantizan una respuesta integral a los problemas que tenemos. Y ese compromiso de las organizaciones internacionales y un diálogo regular, frecuente, con los países, con los organismos internacionales, garantiza que la acción que apoyamos sea eficaz y que responda a necesidades reales. Entonces, el compromiso que esa comunidad internacional tiene con la comunidad es el que genera resiliencia. Muchas gracias. Hay una sección de preguntas, creo. Después. Obrigado, professor Carlos Uribe. As perguntas serão destinadas na sequência no próximo painel, do qual o professor Carlos Uribe também participará. Convidamos nesse momento para compor o painel temático de gestão de risco, governança e políticas públicas, como moderador, Dr. Eduardo Soares de Macedo, recentemente aposentado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Ele que é graduado em Geologia pelo Instituto de Geociências, graduação em História, ambos pela Universidade de São Paulo, doutorado em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, especialização em Ciências e Desastres Naturais pelo UNIED Japão, pesquisador desde 81 do IPT, foi diretor do Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas, foi o delegado brasileiro na Rede Ibero-Americana de Habitat e Risco, professor e orientador do mestrado em Tecnologia da Habitação do IPT, atua principalmente nos seguintes temas: gestão de risco, riscos geológicos, riscos hidrológicos, movimento de massa, erosão, inundação, defesa civil, plano preventivo de defesa civil, mapeamentos de riscos, urbanização de áreas, cadastro de riscos, cursos e treinamento de técnicos para a população. Também teremos como palestrante o Dr. Joel Goldenfum, ele que é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que nos acompanha remotamente. Profissional com atuação desde 1984 em empresas públicas e privadas, coordenando e executando projetos de pesquisa e engenharia técnica nas áreas de hidrologia, energia elétrica, tecnologia da água. Ao longo da carreira, tem atuado como professor universitário, consultor de engenharia e pesquisador. Possui ampla experiência em projetos de recursos hídricos e em cooperação técnica científica internacional, participando de programas multidisciplinares e iniciativas de organismos das Nações Unidas, como a OMM e o Programa Hidrológico Internacional da Unesco. Sua atuação abrange diversas regiões do mundo, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, França, Reino Unido, Malásia e China. Atua também no ensino superior, com experiência em docência em cursos de graduação e doutorado no Brasil, Argentina, Cabo Verde e França. Passamos a palavra, nesse momento, senhoras e senhores, ao nosso moderador, Dr. Eduardo. Uma salva de palmas.
Ok. Bom, houve uma mudança, né? Vocês vão observar aí na nossa programação. Então, o nosso secretário nacional, Vonei, teve algum problema, não pôde comparecer, também não vai fazer nada, nem online. Então, vou estar eu e o professor Joel, e depois, na hora das perguntas e da nossa conversa final, o Carlos volta aqui para a gente fazer um pacote. Isso vai ser interessante também, porque nós teremos o professor Joel, que vocês viram ali, ele é o secretário trabalhando com mudanças climáticas no Rio Grande do Sul, que é uma novidade até, tem a ver com tudo o assunto de Rio Grande do Sul que a gente viu esses dias. Então, uma coisa mais local, a gente teria uma coisa nacional, e o mundo, como o Carlos Uribe mostrou, a gente teria aí o mundo inteiro, o Brasil e uma região mais, como o Rio Grande do Sul. Mas a gente, então, vai prescindir aí do Brasil, então eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês, que eu já fiquei cansado, só dele falar o número de coisas que eu me propus a fazer na vida, aí eu fiquei cansado, e aí por isso é que eu me aposentei, né? Eu já estava por aqui, daquele monte de trabalho. Então, quando vocês se aposentarem, muitos de vocês ainda vão tão longe, vocês vão gostar muito, viu? Ser aposentado também é muito bom. Mas eu também não posso deixar de fazer um agradecimento pela oportunidade, dado pela Dani e pela equipe, e dizer, Dani, também que estou muito feliz. Estou muito feliz porque o evento está maravilhoso, né? Eu estou acompanhando bastante, acompanho o tempo todo. Além disso, eu estou numa das salas, né? Alguns artigos maravilhosos, algumas coisas muito, muito boas, e as palestras e o que a gente tem visto aqui também, muita coisa legal, né? Muita coisa legal. Eu acho que a gente vai sair daqui com aprendizado, com mudanças de visão, uma coisa. Eu acredito que todos vocês tenham aproveitado bastante. Mas vamos lá. Eu fiz essa apresentação, eu tenho meio no desafio da Dani, né? Porque a gente ia ter também uma outra pessoa que a gente queria muito que estivesse aqui, mas ele não pôde, né? Ele mora na Europa, teve um monte de problemas, ele não conseguiu vir, que é um amigo de muito antigo nosso, que é o David Stevens, né? Que dirigiu no Brasil o escritório da ONU para desastres no Rio de Janeiro, e nós temos várias coisas com ele, mas infelizmente ele não pôde vir. Mas, de todo jeito, eu montei essa apresentação e vocês veem que não tem meu nome, certo? Então, por enquanto, ela é anônima, porque ela é provocadora, e eu não quero que ninguém anote meu nome ali embaixo, que é para depois não me perseguir. Mas, vamos fazer, certo? O que me motiva? Me motivou já a minha longa vida profissional e também o que a gente viu aqui, né? A gente viu ontem uma apresentação da nossa colega da FEPAM, lá da turma de Porto Alegre, ali, assustadora. Na verdade, assustadora. Me impactou muito a questão da indústria, né, que ela mostrou muito, e me impactou muito a certeza da nossa desorganização para um evento grande e, às vezes, eu diria para vocês, a nossa desorganização até para eventos pequenos. Então, isso me impactou muito ontem. Eu conhecia já muita coisa daquilo lá, mas aquelas fotos ali que ela foi mostrando, e ela até ficou emocionada em determinado momento de falar com a gente. Mas várias apresentações, e também as apresentações dos artigos, eu andei olhando alguns pôsteres também, todas elas falando de que a gente não está bem, não. A gente não está bem. Então, a minha provocação é essa aqui, né? Por que não funciona a gestão de risco no Brasil? Por que não está dando certo? Por que continua morrendo gente? Por que a gente está vivendo uns impulsos assim, de melhoria só quando tem desastre? Aí tem um desastre, aí todo mundo, não, vamos fazer isso, fazer aquilo. Depois de 1 ano, 2 anos, aquelas casas que estavam prometidas não foram feitas,
aquele dinheiro não apareceu, aquela conversa toda lá foi esquecida. Então, quer dizer que a gente vai continuar vivendo de desastre, é isso? Daqui a pouco nós vamos começar a torcer para ter desastre, para poder ver se o nosso trabalho melhora. Se a gente tem mais apoio, se a gente entra mais aí na agenda política, na agenda do orçamento do Estado, se a gente aparece mais. Né? Daqui a pouco vão ter que fazer isso, seria muito, muito triste. Né? Bom, vamos lá. Bom, tem um pouco a ver, eu sempre acho que as áreas políticas, né, a gente nunca pode perder isso de vista. A gente faz mapa, faz não sei o quê, faz um monte de coisa. Né? Só ver aqui o evento, a quantidade de gente trabalhando com PMRR, fazendo mapa não sei do quê, trabalhando com população, fazendo proposta e não sei o quê, mas a gente continua na parte de baixo e as decisões são a parte de cima. Então, quer dizer, uma pergunta simples assim, será que o presidente Lula conhece o nosso trabalho, por exemplo? Eu vou dizer para vocês, ele não conhece, não. Não conhece. Como é que vai funcionar? O dia que tiver um desastre, o grandão, né? Tem que ser um grandão assim. Aí vem, e todo mundo é igual, hein? Prefeito, governador, presidente, todo mundo. Eu tenho 40 anos dessa história, então eu já vi presidentes desde a época do Sarney, para vocês terem ideia como eu estou velho nessa história. É sempre igual. Ele voa de helicóptero, ele põe o casacão aqui da Defesa Civil, com o nome dele aqui, governador fulano, presidente fulano, voa de helicóptero, depois desce, de galocha, anda lá um pouco na lama, dá uns beijos em umas crianças, abraça umas pessoas, fala alguma coisa e diz sempre a mesma coisa. Nós vamos dar dinheiro para resolver isso aqui. Eu já liberei 10 milhões imediatamente. Aí, 6 meses depois, você ouve uma entrevista do prefeito, a gente ainda não recebeu o tal do 10 milhões, porque precisa fazer o projeto, precisa fazer o papel, precisa fazer não sei o quê. Então, é sempre assim. Então, a gente trabalha, e a gente está sempre, a turma lá de cima, sempre não olhando muito para a gente no final das contas. É isso que tem acontecido, é a minha impressão. Mas aí, algumas explicações podem até ser isso aqui, olha, é uma questão de prioridade. Qual a possibilidade de ter uma desgraça, um desastre? Ela é pequena sempre. A gente acha que é grande, mas não é, não. Ó, ali está exagerado. Você sabe que ali significa o seguinte, a cada 100 vezes que você atravessar a rua, você vai ser atropelado a uma. É aquele 1%. Você vai falar, nem a pau, né? Eu atravesso a rua, estou vivo até hoje, nunca fui atropelado. Então, é bem pequenininho. 1% é 0,01, 10 a menos 2, é um risco altíssimo. Ontem, uma apresentação de um menino lá, ele disse que a bibliografia diz que o muito alto risco é 10 a menos 3, quer dizer, 10 vezes menor. Um alto risco é 100 vezes menor do que aquilo ali. E se você for, você vai chegar a uma vez em 1 milhão, uma vez a não sei quantos milhões, é isso. Aí o político olha aquilo ali e pergunta para você lá da Defesa Civil, bom, qual a possibilidade de dar problema? Você vai falar, olha, sei lá, 1%, 0,5% de chance. Ele fala, quer dizer que eu tenho 99% de chance de não fazer nada e sair bem? Então eu não faço nada. Eu vou pegar o dinheiro e vou gastar em outra coisa. Não é? Então vamos lá. Vamos brincar um pouquinho e eu vou provar isso que eu estou falando para vocês. Isso é um banco de dados que tem lá no IPT, que eu e o Lucas, que está lá em cima, a gente, teimoso, a gente continua fazendo, eu aposentei, mas continuo fazendo. Desde 1988, a gente cadastra quem morre por deslizamento no Brasil. Então, tem um banco de dados, nome, endereço, idade, um monte de coisa. Esse aqui é o resultado. Vocês veem aqui, olha, isso aqui é bom, o último ali não está, a luzinha não quer me ajuda. Está aqui. Também eu estava apontando para fora, né? Aqui, ó. Aqui está os 900 e trololó lá do Rio de Janeiro, né? Aí, mas, tirando aquilo, ele estaria por aqui assim, ó, se tirar os 900 e tanto.
Aí depois você vai aqui, veja, isso é o que morre no Brasil por deslizamento. Aqui está o povo lá de novo de Petrópolis, 234 e mais uns quebrados. Estaria por aqui assim. E hoje isso aqui está mais, desceu de novo aqui assim, 24 também, está tudo pequenininho. Morre uns 100 e alguma coisa por deslizamento. Ai, a pessoa vai morrer por deslizamento. Morre 100 e pouco, em média. Já fica ruim para você convencer o cara de que ele tem que botar dinheiro para você. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou botar trânsito. O atropelado, Olha o que acontece. 35 mil é a média no Brasil que morre por trânsito. E onde nós fomos parar aqui, ó? Ó, ainda bem não, né? Mas a gente gosta de desastre, né? Ainda fala isso. Ainda bem que tem uns 900 e tanto aqui, ó. Senão ia ficar reto essa história aqui, ó lá. Ó. Eu ponho dinheiro aonde? O seu gestor diz aonde? Eu ponho dinheiro aonde, filho? Você quer que eu ponha dinheiro para trabalhar com desastre? Não sei o que eu ponho dinheiro no trânsito. Educação no trânsito, radar, lombada, faixa de segurança, tudo aquilo que tem o trânsito para não ter lá em cima. Aí você vai falar, aí você começa a falar, putz, não vou ganhar dinheiro nenhum. Aí eu vou piorar mais a situação e eu vou botar saúde, vou botar câncer, morre 700 mil por câncer. Aí, coitado do cara do trânsito, ele veio aqui para baixo, junto com a gente. Nós subimos. Ele está aqui, ó. Aí o que acontece? Saúde precisa de muito mais dinheiro do que o trânsito e muito mais dinheiro do que nós ali, em termos de salvar vidas. Salvar vidas, eu estou falando de vidas. Vamos lá. Está lá. Pega o orçamento de 22, o federal. Previdência Social, aquele é bilhão, né? 866 bilhões. Aí você vai ter ali 153 para a saúde, bilhão. 128 bilhão para a educação. Aí drenagem urbana, que a gente sabe que é importante para a questão do risco, 44 milhões. Não dá para fazer nenhum bairro de uma cidade. Você sabe que esses trabalhos nossos aqui são caros. Drenagem urbana, urbanização de favela, habitação. Aí vai lá, ó. Habitação, 36 milhões. Putz, se não dá para fazer, não dá nem 500. Em São Paulo está 140 mil um apartamento de 40 metros quadrados sem infraestrutura, sem a infra. Então, se fizer a conta ali, pô, cara, não vai dar quase nada. Aqui embaixo, a urbanização, que é a outra ideia, eu sou muito favorável à questão da urbanização, 16 milhões também não dá nem para o começo. Uma favela perto do IPT custou 110. Já ocuparam todas as obras, né? As obras são todas destruídas, ocuparam tudo. Aqui o que é assustador é Previdência Social. Eu sou aposentado, já vi que eu estou naquela turma lá de cima. Quer dizer, comendo uma parte do orçamento enorme. E aí a gente já pensa, esse vai ser o desastre daqui a alguns tempos. Esse vai ser o desastre. Vamos em frente. Então, viu ali, ó. Isso aqui é aquela história lá de trás. É as probabilidades, onde é que eu ponho o dinheiro. Eu vou pôr dinheiro na saúde ou vou pôr dinheiro aqui embaixo? Eu vou pôr na saúde, vou pôr na educação. E aqui embaixo vai sumindo, que somos nós. Então, olha lá. Quanto vale uma vida, então? Qual o custo para salvar uma vida? Análise de risco por uma vida só. Sempre a gente faz por uma vida só. É mais barato fazer prevenção, 1 para 7, 1 para 6, isso varia. É mais barato fazer a prevenção, gasto R$1. Na prevenção, se der problema, eu gasto 7, é só ver o que está no Rio Grande do Sul. O pessoal do Rio Grande do Sul sempre fala, se tivesse feito a manutenção, que custa 1 milhão, sei lá, que por ano, não ia gastar 5 bilhões, que é o que está gastando lá.
Claro, é Porto Alegre, porque as outras cidades, Eldorado do Sul, as outras, moeram a cidade, né? Eu trabalhei muito em Caxias, Caxias teve 9 mortos só por deslizamento também. Então, mas é 5 bilhões, é tudo bilhão, né? E aqui? Quer dizer, existência de materiais. Que material que eu estou falando? Eu estou falando aquele da história de mapa. Ah, precisa fazer o PMRR. Precisa fazer mapa de risco. Precisa fazer o mapa comunitário. Precisa fazer o mapa do planejamento urbano. Ah, precisa fazer o plano de contingência. Pô, o que a gente tem de papel, é tudo papel. Então, isso resolve, então, porque a gente só fala disso. Precisa fazer o mapa, levanta a mão, faz mapa, tal. Então, nós vamos ver Petrópolis. Então, se resolve, então Petrópolis não deve ter nada, né, lá em Petrópolis, porque Petrópolis é a cidade campeã brasileira de mortes por deslizamento. Petrópolis morreu 10% do que morreu no Brasil nos últimos quase 40 anos, morreu em Petrópolis, 10%. Então, tá. Então, vamos ver como é que é Petrópolis. Está aqui, ó. Tem uma carta de Geotec, é carta de planejamento urbano, de 1990. Plano de PMRR já fez 2, dizem que vai fazer o 3º agora. A carta de suscetibilidade para movimentos massa e inundação também tem. Carta de risco iminente de escorregamento também tem. A carta de aptidão, que é igual aquela carta geotécnica lá em cima, é a mesma. 2015 também está pronta. O plano de defesa civil, super bonito, porque eu olho sempre ele. É lindo, super arrumado, bacana. Dezenas de laudo, parecer técnico, tese, dissertação, artigo. O que a gente gosta de trabalhar lá em Petrópolis, a turma da universidade, é impressionante. Tinham vários artigos nesse congresso aqui, só de Petrópolis. Então, não resolve. Então, não é isso aqui, não. Também não é isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Isso aqui é só uma frase para a gente. Se a equipe da gestão de riscos não tem cultura de confiança e sentido de comunidade, e ainda sofre com rotatividade, incerteza da permanência, é improvável que a gente monte uma cultura preventiva. É improvável, não vai montar. Não é? Se ele não tem a relação com a comunidade, se ele não confia no trabalho, se fica trocando todo mundo, cada vez que troca um prefeito, troca um monte de gente. Troca o chefe, aparece o chefe que você nunca viu na vida, no estado é a mesma coisa, aparece alguém, e troca, ele resolve fazer outra coisa. Não, o prefeito não quer mais isso aqui, não, nós vamos fazer isso aqui. Isso aí esquece. Some, as coisas somem. Eu me lembro em São Paulo, um cara que levou o HD do computador embora. O cara defensivo chegou, apertou o botão, não saía nada. Ficava preto. Ué, por que está preto? Chama o cara lá da TI, o cara da TI olha, aperta. Não funciona, abre, cadê o HD? O HD o cara tinha levado embora. Isso acontece direto. Aqueles relatórios que você faz, vai pagar Vita, some. Lá no IPT, a prefeitura ligava, cada vez que trocava prefeito, meia dúzia ligava, Eduardo, sabe aquele mapa que você fez? Você pode arrumar uma cópia? Falei, mas já te dei. Assumiu, cara, o cara levou embora. É assim que funciona. Então, não vai fazer cultura preventiva nenhuma, enquanto a gente tiver esse sistema assim. Esquece. Vamos a algumas constatações, para ir já acabando. Nós não temos governança. E me assustou até quando o Uribe fez ali a rodelinha ali da Unesco, né? Já me assustou a Unesco é o órgão das Nações Unidas para Educação e Cultura. Pô, eles estavam trabalhando com desastre, né? Um monte de coisa de desastre. Falei, caramba, que bacana. Eu não sabia. Mas aí me assustou aquela bolinha dele que começava lá em cima com ciência e tecnologia. Fiquei tudo feliz. O número 1 era ciência e tecnologia. Aí 1, 2, 3, 8. Governança. Eu sempre tenho a sensação que essas coisas é o seguinte, o primeiro é o mais importante, né? E o último é o menos importante. Tudo bem que a pessoa fala, não, é tudo igual, tal. Mas você não fica com a sensação sempre que o primeiro é mais legal e o último é o... sei lá, bota ali. E você vê que... Né, Heloísa? Não é assim? Né? Então, olha lá, falta governança, nossas políticas públicas não funcionam, cara.
Não funciona, não anda, não vai. Falta integração entre as instituições que trabalham com a política que o governo quer. Está tudo desatrelado. Os órgãos estão desmantelados. O que tem de órgão que sumiu em São Paulo, o Instituto Geológico trabalhava com isso, virou uma seção dentro de um negócio que a gente não sabe nem o que é. Era uma diretora-geral, ela é chefe de seção. Nem carro tem mais na seção dela. Sumiu tudo. Aqui no Paraná, eu sei que o órgão que trabalhava também sumiu, né? Leis que demoram a pegar. Nós somos um país que tem lei que pega e não pega, né? Aqui é a mesma coisa. Então tem lei, aí lei. Tem uma lei que diz que o sujeito tem que levar não sei o quê. Vai lá com isso aí. E está cheio disso aqui. Não continua a política, não tem continuidade, os caras vão trocando. Você fala, isso aqui é um negócio para os próximos 20 anos. Trocou o presidente, o governador, aquilo lá some, né? Interferência política, a gente sempre tem, né? Não compreensão de produto técnico. Você entrega uma coisa, as equipes técnicas, que está aqui embaixo, equipe técnica reduzida, ela não entende o que você escreveu, porque ela tem problemas de educação mesmo. Ela não sabe o que você está falando, e não é problema dela. É problema da gente, é problema da escola, da contratação dela, ela talvez realmente não tem condições. Não usa, e acaba não usando. Se você não compreende, você não usa. A população está cada vez mais empobrecida e mais vulnerável, e está aumentando a quantidade de área de risco, não está diminuindo. Elas estão inchando e aumentando de número, uma nova aqui, outra nova ali. E, finalmente, apenas gestão de desastre não resolve. A gente trabalha muito com gestão de desastre. A gente fala muito disso. A gente precisa de gestão de risco. A gestão de risco é aquilo que está antes do desastre. É aquilo que é o planejamento urbano, é habitação, é legislação, é educação. Ou seja, todo aquele trabalho que vai evitar a formação de área de risco, ou vai, como está na segunda linha, essa turma do conhecimento. A mitigação, a gente precisa resolver problema. Nós vamos ficar enxugando gelo e convivendo com o problema o resto da vida? Será que nós não vamos conseguir tirar uma área de risco, arrumar as áreas? Pô, não é possível, eu estou há 40 anos e eu só vejo aumentar o número de áreas, não diminui nunca, né? E atenção ao desastre, nós precisamos trabalhar com conhecimento, mitigação e atenção ao desastre. Ali está o povo da Defesa Civil, está na atenção ao desastre. Foco total no município. Não tem desastre no estado do Rio Grande do Sul, tem desastre em cada uma das cidades. Quem é o elo fraco do sistema federativo tal? É o município. Quem tem dinheiro? O federal. Depois, o estadual. Por último, o município. Onde é que arrecada dinheiro? No município. Onde é que fica o dinheiro? No federal e no estadual. Quanto é que vem para o município? Que vem para o município. E o foco nunca é o município. Então, tem sempre essas coisas, um negócio nacional, papapá. E o município lá na ponta tem um tiozinho com um carrinho velho. É isso que nós temos na maioria do país, quando tem defesa civil, por exemplo. Estou dando só exemplo de defesa civil. Sistema de ter um engenheiro na prefeitura, um arquiteto que sabe fazer as coisas, entende a legislação, entende, por exemplo, a licenciamento de uma obra, licenciamento ambiental. Não tem. Lá em São Paulo, a gente fala, não, São Paulo você vai em prefeitura que tem um engenheiro que vai de quinta-feira, porque segunda, terça, quarta e sexta ele vai em outras prefeituras, ele vai lá para assinar papel, só. Então é assim que funciona a administração pública. Gestão de risco tem que permear toda a administração. Gestão de risco é o dia a dia da gente. A gente brincou um monte de vezes aqui, isso aqui, se acabar a luz, se acabar o café, se atrasar, um chato que nem eu vem aqui ficar falando e come o tempo, tudo isso é risco o tempo todo. Vocês acordam e pensam em risco, o risco de perder a condução. Heloísa quase chegou atrasada e perdeu a van hoje, né? Então, qual é o risco que ela está correndo? Tem que chamar o Uber e gastar o dinheiro dela. Né? Tudo, a gente vive de risco. Existe um pesquisador chamado
Ulrich Beck, que escreveu um livro chamado Sociedade de Risco, que é um livro espetacular, que explica isso para a gente. Você vive em risco o tempo todo. Então, o que é? A administração é toda voltada para risco, na verdade. Planejamento urbano, tem que pensar onde ele vai fazer as coisas para não dar problema. É onde ele vai deixar colocar um posto de gasolina que não seja perto de uma escola ou perto de um hospital. Começa daí as coisas, não vai deixar caminhão com amônia, que nem ontem alguém falou de amônia. Caminhão de amônia, o rapaz da Ambipar, caminhão de amônia passando no meio da cidade. Caminhão de cloro. Cloro, você... Com 5 quilômetros em volta, o cara vai passar mal. Com 500 metros, mata o cara em 5 minutos. E ele passa no meio da avenida, ali no meio da rua. Porque todas essas coisas, vai juntando tudo. Vamos falar do multirrisco, né, que o povo do multirrisco está por aqui. E aqui embaixo, administração pública, educação, capacitação. Não é adestramento de gente. Certo? Não é adestramento. Não é chegar para o cara e falar, levanta, anda até lá e vai até lá. Não é isso. Você tem que capacitar as pessoas, dar educação. A pessoa tem que saber o que está acontecendo. Aproveitando o que o Uribe falou aqui, a pessoa é participante do negócio. Quem é o ator principal do nosso trabalho? É o morador. Ele é o ator principal, porque é ele que morre, não é a gente, é ele que morre, ele é que mora lá, ele é que sofre os problemas, ele é que sabe o que está acontecendo. Quem é que sabe onde inunda exatamente? É ele. Quem é que sofre os problemas? É ele. Quem é que vai morrer? É ele. E ele não participa de porcaria nenhuma. Participação efetiva da população. A gente faz força, a gente fica, ai, que coisa mais linda, tal. Cara, a gente não faz nada para a população. Não participa de nada. Requalificação, urbanização das áreas de risco, e nós temos que ter moradia para as pessoas, porque só forma uma área de risco porque a pessoa não tem onde morar e ela vai morar em qualquer lugar, é isso, a grande maioria. Tem uns bacanas que moram no morro, tá, e um dia aquilo cai, mas aí ele tem dinheiro, ele tem que se virar. Mas o que a gente tem que fazer enquanto governo tal, é cuidar do povo que não tem condições. Então precisa construir moradia aos milhões. Não é chegar e falar, fiz 10 mil moradias. Cara, isso não faz nem cócegas nos 7 milhões que precisa. Pega uma favela qualquer em São Paulo, nós temos favela de 100 mil famílias. Então precisa de 100 mil casas, se quiser botar casa. Aí a gente pega e faz urbanização de favela, que eu acho muito bom. Todas as questões sociais que têm a ver com retirada de morador, você resolve ali. Nossa, falei demais. Bom, último. Então, o último aqui, agora é o seguinte, como eu vi que vocês concordaram comigo, eu resolvi botar meu nome, certo? Porque eu já sei que eu não vou apanhar lá fora, né? Por ter feito as críticas que eu fiz para a coisa. Então, eu saí do IPT, como a gente mencionou, mas eu continuo não trabalhando, eu não trabalho mais. Eu participo das coisas, eu decidi com a aposentadoria não vender mais o meu tempo de vida, nem para uma pessoa, nem para uma empresa. Não vendo mais, ele é meu agora. Então eu faço só o que eu quero. Tá bom? Obrigado. E uma coisa, curiosidade, eu acho esse trabalho uma coisa maravilhosa. Você sabe o que eu faço? Eu fico ali, eu fico olhando ela e escutando a pessoa, só para ver ela fazer assim, e fazer o rio enchendo, que é assim, ó. É assim que o rio enche. Não é? O rio enche. Obrigado, gente. Eu achei que ia ter ajuda aqui. Então, eu vou passar a palavra para o professor Joel Godenflum, que eu tenho a honra também de conhecer junto com vocês. Nós insistimos muito, né, Dani, para que ele viesse. Vocês viram que o professor era o diretor, né? O professor era o diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, tal, da UFRS, que é um dos órgãos mais importantes dessa área no Brasil, se não for o mais importante. E ele, então,
a partir dos posicionamentos e dos trabalhos dele no Rio Grande do Sul, ano passado, ele se destacou muito, né, mais do que já era, mas se destacou aí para o mundo e não só na nossa turma acadêmica, né? Então, eu tenho a honra de passar a palavra, professor. Agradecemos muito a sua disponibilidade. Obrigado. Obrigado, professor. Joel, me escuta? Está me ouvindo, Joel?
O Zoom acho que tem essa limitação mesmo de fazer a projeção do PowerPoint. Aí ela já está convertendo em PDF, acho que já melhora.
Opa, obrigado, professor. Muito legal a palestra, muito boa. Bom, agora a gente... Nossa, sim. Bom, agora a gente vai montar a mesa aqui. A mesa, na verdade, não é mesa, né? Aqui o esquema Domingão do Hulk aqui. Não parece o Domingão do Hulk quando eles começam a amontoar tudo aqui, as coisas e tal. Uribe, por favor. Então, Uribe volta aqui volta a sentar ali. O professor permanece. Vou sentar ali e aí aberta perguntas. Escuta, nós não temos muito tempo. Então, aí uns 10 minutos, mais ou menos, então. E aí, se vocês tiverem mais perguntas, o professor deixou o contato dele, pode conversar com ele direto. Uribe também deixou, eu também tenho, então, se tiver alguma coisa que não dê tempo, fazemos assim. Aproveitando também, me contaram que o professor hoje faz aniversário. É isso, professor? Olha lá, ele ficou lá, ficou sem graça ali. É verdade. Ele está com influenza. Não permitiu festejar o aniversário com vocês, e por diversos amigos que eu tenho. Exatamente. Além do que, a família dele ia bater nele se ele estivesse aqui, em vez de estar lá, né, professor, comemorando aniversário. Mas tudo bem. Parabéns, professor. Vamos lá, então. Bom, perguntas, está aberto perguntas. Por favor, olha, é para fazer pergunta, não é para fazer discurso. Tá? Não é discurso. Então, façam a pergunta, a intervenção, 30 segundos e beleza. Sí. Buenos días. Carlos se llama. Sí, ¿verdad? Para Carlos, preguntarle si han hecho algún ejercicio de cuantificar en términos económicos qué porcentaje representa de una construcción construir resiliente o hacer la rehabilitación, pero en términos económicos, ¿qué implica? Porque siento que piensan que hacer una construcción sismorresistente, por ejemplo, puede costarles el 50% o el 100%, que no, creo que no es así, pero ¿ustedes lo han cuantificado? Gracias por la pregunta. Sí. En ejercicios piloto en algunos países, vuelvo a citar Haití, interesante, economía bastante débil, digamos, un Producto Interno Bruto muy pequeño. Entonces, cuando comenzamos a hacer la promoción de construcción parasísmica y paraciclónica, la estimación del costo adicional con relación a la construcción tradicional era más o menos de 25% adicionales a la construcción tradicional. Interesante ejercicio que igual 25% cuando piensas en protección puede parecer poco o pequeño, pero para una economía débil 25% es mucho. Entonces, lo interesante del ejercicio de estimación de sobrecosto, de costo adicional de construcción parasísmica y paraciclónica, fue que pudimos descomponerlo en las diferentes etapas de construcción, ¿no? Desde cuánto costaba más si había un diseño arquitectónico, entonces ese 25% se segregó en las diferentes etapas para mostrar que en realidad el sobrecosto o el costo adicional de las etapas era mínimo. Tengo entendido en el Caribe, aparte de la experiencia de Haití, hubo algo en República Dominicana que estaba más o menos del mismo orden. Entonces, en regla general, en los ejercicios que hemos conducido en pilotos relativamente pequeños, el costo adicional de construir resiliente es de 20%. Outra, lá atrás. Cadê o nosso... Oi. Está lá em cima. Aqui, ó. Aqui. Desculpe, eu acabei vendo ali, desculpe. Eu tenho uma pergunta para você mesmo, Eduardo. Você apresentou ali o gráfico de óbitos em Petrópolis, né? Isso.
E aí, em 2011, teve 900 e poucos mortos, e depois, em 2022, 200 e pouco, né? 234. E agora, recentemente, em abril, não sei se você viu, teve uma chuva de aproximadamente 300 milímetros lá na região, em 24 horas, que equivale a 1 mês e meio de chuva, e não teve nenhum óbito. Teve várias perdas. E eu vi na Voz do Brasil um dia, eu estava de carro, eles falando que um dos fatores foi aquele alerta, Defesa Civil Alerta, que o governo federal criou, né, com a Defesa Civil Nacional e o CEMADEM. Aí eu queria saber se você analisou esses casos e como você explica essa redução de mortes, já que você falou que toda aquela papelada, aquelas coisas ali, não serve para nada. Então, eu queria saber como que você analisa essa situação, porque foi caindo ao longo do tempo e, no último, não teve nenhum óbito. Então, eu acho que alguma coisa funcionou. Eu não falei que não serve para nada, não, porque eu trabalhei com isso 40 anos. Eu falei que não serve para nada. O que eu quis dizer é que aquilo não é suficiente, né? Você pode ter várias explicações. Eu não acompanhei de perto, então eu não sei. As pessoas saíram todas de casa? Quantos deslizamentos você teve que pegou casa e a pessoa não estava em casa, estava no abrigo? Não sei te dizer se isso ocorreu. Eu não sei se choveu exatamente, porque chove nos pluviômetros, e precisa ver se choveu essa quantidade nas áreas. Então, precisa fazer uma análise. Eu não tive lá. Eu acho que existem várias explicações possíveis. Eu não acredito que tenha melhorado tão substancialmente o trabalho que eles tenham conseguido tirar, por exemplo, 10, 15 mil pessoas das áreas de risco em algumas horas. Isso certamente não aconteceu. Eu acho que pode ser uma questão do tipo de chuva que caiu, porque você tem que lembrar que você tem infiltração de solo, o solo demora para infiltrar. A infiltração de solo é medida, para vocês terem uma ideia, em centímetros por segundo, e a faixa normal para a Serra do Mar, que é lá, é na faixa de 10 a menos 3, ou seja, de milésimo de centímetro por segundo. Então, para poder ter infiltração de verdade, tem que chover direto durante muito tempo, ou chover tão forte que faz desmonte hidráulico, que é o que aconteceu no Morro da Oficina e provavelmente é o que aconteceu em São Sebastião. Então, precisa fazer uma análise mais apurada. Mas eu não disse, para reforçar, que os nossos trabalhos, né? Estou aqui na frente do Luciani, que também trabalha exatamente com isso. Ele é importante. Lembrando a você que tem uma coisa fundamental. Ninguém resolve um problema sem conhecer o problema. É a base número 1, todo mundo sabe disso. Número 0, inclusive Joel mostrou isso, ele mostrou isso. Se você não conhece o problema, não se meta a resolver, que você não vai resolver nada. Você vai piorar. Por isso que a gente começa com o mapa. Então, é o mapa, todo aquele trabalho é antes, só que ele está parando, né? Ele não está continuando. Essa é a questão. Você tem os PACs, né? Você tem os PACs federais, tal. Aquele dinheiro é legal, papapá. Eu vou te dar um exemplo meu. Em 2012, abriram o PAC Encosta, que tinha uma fortuna de dinheiro. O total dele era 18 bilhões, e eu vi a cidade de São Paulo devolver 50, porque não conseguiu fazer o trabalho depois de 10 anos. Devolveu 50 milhões, depois de 10 anos, a cidade de São Paulo, que tem uma estrutura gigantesca, tem 10 geólogos só na Defesa Civil. Só a Defesa Civil tem 300 pessoas na cidade de São Paulo. Então, tem esse problema de estrutura geral, mesmo às vezes quando tem dinheiro, não tem equipe para fazer os projetos, não consegue entregar documento, não tem documento. É um enrosco para você ir para a mitigação, que o professor inclusive mencionou. É preciso resolver problemas, que era a segunda linha dele lá. Mas para isso você precisa dos mapeamentos, do trabalho, papapá. E isso nós temos bastante. Podemos conversar mais detalhado? Larissa está aí? Cadê a Larissa? Levanta a mão, Larissa. Larissa, que está ali, por exemplo, trabalhando no IPT agora, era geóloga da Defesa Civil de Petrópolis até agora, até o ano passado. Não tem nem um ano que você saiu, né, Lari? 9 meses?
1 ano e meio. 1 ano e meio que ela saiu de lá, então ela conhece bem, a gente pode conversar um pouco com ela depois. Outra, é você, né? Tem um lá em cima, depois ela aqui de azul, e eles aqui, um só, né? Aí, tá, aí acabou. Certo. Vamos lá. Ótimas colocações. Eu queria fazer uma pergunta. Veja, tanto a colocação do professor Joel quanto a sua, Eduardo, convida a pensar numa palavra chamada efetividade. Ou seja, fazer coisas que realmente gerem um resultado final, né? Tendo em conta isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou em geral, nós temos colocação nesses comitês científicos de indicadores de desempenho final, ou seja, capacidade de evacuação concreta com medição de contratações, de seleções de construção, e inclusive incluir manutenção como parte do processo de contratação de soluções e infraestruturas? Acho que a pergunta é professor, né? Para discutir o que ele... Professor, o senhor pode responder isso? Nós não estamos te ouvindo, Joel. Ok. Ele tem um plano de 10 anos, e é para ser um plano de Estado e não um plano de governo. Então, em sendo um plano de Estado, necessariamente tem que incluir todos esses elementos que você colocou. Oi, Glória. Bom dia a todos. Para o professor Joel. Aliás, para todos, né? Ontem eu fiz uma apresentação, até discutimos bastante, eu e o Duda, e aí eu queria deixar uma pergunta. Já se mensurou o período, o tempo de se transformar uma cultura reativa de proteção a desastre em uma cultura preventiva em termos de população? O que se deve fazer para que haja mais celeridade? Porque acredito eu que a população, se tiver ciência,
ela vai ajudar e muito na prevenção, né? Exclusive, né? Exclusive em obras. Simplesmente uma cultura dessa, eu acho que seria o ideal. E já se mensurou isso? Claro, né? Incluindo os programas que, acredito eu, esse comitê já deve ter pensado. Mensurar é uma coisa bem complicada nesse caso, mas nós estamos apontando quais seriam os caminhos. Por exemplo, nós estamos trabalhando com organizações não governamentais, principalmente comunitárias. A gente tem trabalhado muito com a CUFA. A CUFA é essa da organização delas. E a CUFA tem sido muito eficiente, porque ela tem uma ligação muito grande com as comunidades e permite, então, que todos esses conceitos sejam muito mais facilmente repassados para as comunidades, muito mais facilmente que, por exemplo, um agente de governo ou um pesquisador. Então, nós trabalhamos, eu sou pesquisador, mas no momento eu estou como secretário executivo. Nós, dentro dessa função de pesquisador e de formulador, propositor de políticas, a gente trabalha junto, por exemplo, com essas instituições desse tipo. Nós estamos trabalhando também junto com a Secretaria de Educação, que já está no Rio Grande do Sul implementando toda a parte de educação ambiental voltada para a redução de riscos de desastres, já nos anos iniciais. Agora, quanto tempo vai levar isso? Vai levar bastante tempo. Agora, o que pode se conseguir em pouco tempo, isso sim, é trabalhar dentro daqueles planos específicos para cada comunidade. Isso a gente consegue fazer. Inclusive, nós estamos agora com um projeto especificamente de construção da cultura de resiliência, que vai ser desenvolvido para a cidade de Eldorado. E Eldorado vai servir como piloto para que a gente veja isso. Então, ele prevê, dentro do prazo de 1 ano, a gente fazer o trabalho dentro da cidade de Eldorado nesse sentido. Isso é um trabalho feito em conjunto, então, com o governo estadual e municipal. 1 ano para trabalhar dentro de uma área do município de Eldorado do Sul. Mas, claro, é um estudo piloto, que depois disso aqui, depois ele vai poder ser complementado e espalhado para outras. Então, eu posso dizer, esse é um trabalho que, em termos de cultura geral, é muitos anos, mas em termos de trabalhar com uma comunidade, a gente acredita que no prazo de menos de 1 ano a gente consegue implementar, e depois a manutenção, sim, é bem mais complexa. Mas isso trabalhando comunidade a comunidade. Uribe quer aproveitar também para... Ahí, digamos, la respuesta que voy a dar o lo que voy a comentar no contribuye a la métrica local, pero es un ejercicio que se desarrolló en el momento de la ratificación del marco de Sendai, que digamos es el marco internacional de referencia. En el 2015 se creó un grupo de trabajo de expertos y países y organizaciones para la definición de la terminología y los indicadores que iban a permitir medir el progreso en la implementación del marco de Sendai. Entonces, cada país hoy en día ha nombrado un punto focal frente a la UNDRR, que es responsable de un reporte anual sobre estos indicadores. Hay 4 prioridades, 7 metas, 38 indicadores, en los que se trata de medir año por año el progreso en la implementación del marco de Sendai, y lógicamente en la creación de resiliencia, ¿no? Varios de los indicadores tienen que ver con las pérdidas económicas ligadas a los eventos durante el año, las pérdidas no económicas, número de muertes, número de personas afectadas. Y hay un set de indicadores que se pueden customizar de alguna manera para adaptarse a los contextos locales. Simplemente para decir que existen herramientas que han sido desarrolladas para medir el progreso. Lo interesante del ejercicio del marco de Sendai, sus 7 metas, 38 indicadores, 3 de ellas están vinculadas directamente con la medición de los objetivos de desarrollo sostenible, la 1, la 11 y la 13.
Pero bueno, existen bases lógicas sobre las cuales los gobiernos nacionales y locales pueden tener una idea de a qué punto se está siendo eficaz o no en la creación de esta resiliencia a través de la medida de estos indicadores. Última pergunta é de vocês aqui. Sandra, não vai ter mais perguntas agora. Nós vamos... porque o horário... Nós vamos perder o café. Tá. Bom Então dia. é a última pergunta. Vou representar o grupo aqui. Então, bom dia, me chamo Heloísa, eu trabalho com comunicação de riscos, de desastres. E aí, aproveitando que o professor Eduardo falou da importância da gente conhecer os riscos, né, fazer esses diagnósticos, e também, a partir de todas as experiências, né, que o Carlos trouxe para nós sobre como a Unesco está trabalhando com essas discussões, percebendo que a comunicação está muito próxima da governança, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem ou já observaram diagnósticos relacionados à comunicação de riscos. Como que a gente consegue avançar em estratégias se a gente não tem esses estudos de como que as pessoas, de fato, estão compreendendo as mensagens sobre prevenção, a questão dos alertas, né? De que maneira que a gente consegue avançar se a gente não tem esse diagnóstico sólido na área de comunicação de riscos? Ontem, eu tenho a impressão, Glória, que nós tivemos um artigo ontem, eu não me lembro, você acho que não estava, mas eu acho que o Luciane estava na sala ontem. Teve uma pessoa que trabalhou com isso ontem, né? Apareceu lá na parte de gestão. Eu não estou enganado, né, Glória? Que a gente até comentou bastante. Dá uma olhadinha no material que foi ontem e vai ter coisas lá. Não é minha área, né? Eu gosto muito da comunicação, mas não é minha área. Eu não tenho como conversar. O Uribe certamente tem. Pessoal da psicologia. Sí existen ejercicios de diagnóstico ligados a una intención de transferencia de capacidades. El más cercano, digamos, geográficamente, es un ejercicio que se condujo hace 2 años con la Caribbean Broadcasting Association, que es como una asociación de gente presente en los medios, que estaba bajo un programa de formación conjunto entre la UNDRR y el sector de comunicaciones e información de la UNESCO. Entonces, se hizo un diagnóstico de a qué punto los medios locales y nacionales estaban implicados o asociados con los organismos de reducción de riesgos de desastre y protección civil y a qué punto se les reconocía un rol específico o no. Y luego, bajo la CDM, que es la Estrategia Caribeña de Reducción de Riesgos de Desastre, se incluyó un componente específico de comunicación e información y se realizó un ejercicio de formación. Seguro, si te pones en contacto conmigo, te facilito la documentación del reporte y diagnóstico del ejercicio en el Caribe. Y de la misma manera lo estamos haciendo en África Central y del Oeste, en 7 países. Pero sí existen ejercicios y metodologías de diagnóstico. Acho que vale a pena ter uma conversa mais de perto. Bom, a gente encerra aqui. Se alguém tiver mais alguma questão, agradeço professor Joel, agradeço imensamente a sua presença. Feliz aniversário novamente. Carlos Uribe, da mesma forma, uma honra tê-los aqui no nosso congresso. Obrigado a todos. Cafezinho rápido. E depois nós vamos ouvir vários colegas, dentre eles o Carlos Freitas, que está ali. E vamos em frente. Vamos lá, Dani. Você não quer ganhar a nossa araucária? Não? Eu quero. Convidar a professora Daniele, nossa presidente, para entregar uma homenagem ao professor Carlos Uribe e também ao professor Eduardo. Ao professor Joel, nós faremos a entrega em momento oportuno. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aos nossos palestrantes, nosso muito obrigado. Faremos um intervalo, dentro de 20 minutos, voltaremos para o 8º painel a ser conduzido no dia de hoje.
Senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. Podemos todos tomar assento, por gentileza, para iniciarmos o painel temático de saúde e meio ambiente, nosso 8º painel. Para tanto, convidamos como moderador desse painel, Dr. Carlos Machado de Freitas, do Instituto Carlos Chagas Fiocruz. Ele que é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Fiocruz, conselheiro da Associação Brasileira de Saúde, membro da Câmara Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, integrante da equipe responsável pela elaboração do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, também editor científico da editora Fiocruz. Convidamos também para este painel Dr. Júlio Navoni, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele possui graduação em Bioquímica pela Universidade Nacional do Litoral, especialista em Toxicologia, categoria 3, outorgado pela Associação Bioquímica Argentina, e doutorado em Farmácia e Bioquímica, área toxicológica, pela Universidade de Buenos Aires. Atualmente é professor colaborador do curso de graduação em Farmácia e também participa do programa de pós-graduação em Desenvolvimento em Meio Ambiente. Além disso, atua como professor visitante do programa de pós-graduação, mestrado profissional em uso sustentável dos recursos naturais. Tem ampla experiência nas áreas de bioquímica, toxicologia e química analítica, com ênfase em contaminação ambiental e avaliação de risco. Também temos a honra de convidar para participar desse painel a doutora Daniela da Cunha Lopes, da Universidade Federal Fluminense. Ela é tenente-coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, possui graduação em Serviço Social pela Universidade de Brasília, graduação em Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília, especialização em Psicodinâmica do Trabalho e Gestão do Estresse pela Universidade de Brasília. Atualmente é assistente social do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e atua como pesquisadora do grupo Gestão da Redução dos Riscos e Gerenciamento dos Desastres do Programa de Pós-Graduação em Segurança e Proteção Civil da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social e ampla atuação em situações de emergência e desastres em âmbito nacional, com foco em gestão de riscos, cuidado psicossocial e fortalecimento de capacidades locais. Temos a honra de convidar ainda a doutora Suzana Garcia Cuma, da Sociedade Ibero-Americana de Saúde Ambiental. Ela que é mestre em toxicologia e especialista em medicina do trabalho, é professora adjunta de toxicologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, atua como docente e membro do Comitê Consultivo Acadêmico da Carreira e especialização em avaliação da poluição e seu risco toxicológico na Universidade Nacional de San Martín. É também responsável pelas disciplinas de toxicologia ocupacional, riscos químicos e biológicos na pós-graduação em higiene e segurança da Universidade Tecnológica Nacional. Coordena o Programa Nacional de Prevenção e Controle das Intoxicações do Ministério da Saúde Argentina. Muito bem, senhoras e senhores, passamos a palavra ao nosso moderador, Dr. Carlos Machado de Freitas. Alô? Bom dia a todas e todos. Vamos dar início a essa mesa com a minha apresentação. Eu estava como apresentador, mas estou aqui também num duplo papel de moderador. Então, isso. Eu vou pedir, né, que os membros da mesa possam se sentar ali para poder assistir e vamos fazer esse rodízio, não é, a cada apresentação, de modo que vocês todos, que nós todos possamos assistir. Bem, eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz e desde o ano passado venho me dedicando ao tema da emergência climática como emergência de saúde pública,
não é, empurrado pelo tema dos desastres de origem natural, não é, que vem, não é, aumentando a frequência e a gravidade, principalmente no cenário de mudanças climáticas. E o ano passado, o ano de 2014, foi um ano importante no sentido de acentuar os sinais de alerta que nós já temos tido ao longo dos anos. Não é? Nós temos vivenciado, ao longo da última década, temperaturas recorde, com implicações para o aumento, frequência, intensidade e extensão dos eventos climáticos extremos, indicando que estamos enfrentando um risco sem precedentes. E esse será meu principal argumento durante a apresentação. O ano de 2014, não é, segundo o Copérnicos, os monitoramentos que nós temos no âmbito global, seja a cada 5 anos, seja anual, ultrapassamos pela primeira vez a marca de 1,5, não é, comparado aos riscos pré-industriais. Isso significa que, pela primeira vez, nós ultrapassamos aquilo que esperávamos manter ao longo do século XXI. Ou seja, com menos de um quarto de século, nós já atingimos, não é, aquilo que era esperado se manter ao longo do século XXI, com expectativas, não é, que variam de 2, quase 3 graus até 4, até o final do século. E vivenciamos no planeta como um todo uma série de eventos como secas, incêndios florestais, inundações e ondas de calor. No Brasil, esse foi um ano também em que foram registrados uma série de eventos relacionados especificamente a esse tipo de desastres, como a seca na região amazônica, né, que foi uma seca histórica. É importante registrar que essa seca foi seguida de secas em anos anteriores, também consideradas históricas, ou seja, nas últimas décadas nós temos alcançado recordes históricos em termos de seca na Amazônia, atingindo 69% dos municípios, mas com um crescimento de 56% no número de municípios com seca severa comparado com 2023. Só para o Amazonas, para o qual tivemos dados, foram 747 mil pessoas diretamente afetadas por essa seca, apenas para o estado do Amazonas. Nós tivemos os incêndios florestais, com mais de 30 milhões de hectares queimados, uma área maior que todo o território da Itália, e um aumento de 79% comparado com o ano de 2023, com aumento principalmente em alguns biomas, não é, como a Amazônia, não é, o Cerrado e o Pantanal principalmente com maior aumento. E com cerca de 11,2 milhões de pessoas afetadas pela fumaça ou perda de biodiversidade. E as ondas de calor. Eu moro no Rio de Janeiro e eu lembro que no ano passado, no Rio de Janeiro, à noite sempre refrescava um pouco. E foi um verão em que nem à noite ficava mais fresco, né? Uma situação completamente diferente de tudo que eu já conheci em toda a minha história, tendo 63 anos de idade, né? Então, no Brasil, dos 5.571 municípios, 6 milhões de pessoas, em 111 municípios brasileiros, foram expostas a mais de 150 dias de calor extremo. Isso eu não estou incluindo aqui os outros municípios que tiveram alguns dias ou algumas semanas. Ou seja, 6 milhões de pessoas a mais de 150 dias de calor extremo, em 111 municípios. E as inundações no Rio Grande do Sul. Quando eu olho o Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos alguns municípios bastante impactados. No início da emergência já eram 83% dos municípios, no final da emergência mais de 90% dos municípios. Comparando esse desastre de 2024 com 30 anos, não é, de registro de desastres no Rio Grande do Sul, somente esse desastre significou, um único desastre, um número maior de óbitos do que 30 anos, um número equivalente de pessoas desalojadas e desabrigadas
e 2,3 milhões de pessoas afetadas no único desastre, comparado com 8,7 milhões de pessoas afetadas em 30 anos. Eu acho que isso dá um pouco da magnitude do que foi esse desastre, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Esses são os dados do Ministério da Saúde, com o da Defesa Civil também, mas do número de desalojados e desabrigados e a mortalidade, né, que se estabilizou ao longo do tempo. Esse desastre tem uma característica importante pela sua duração ao longo do tempo e pela sua extensão territorial, o que é uma característica bastante diferente do que a gente conhece na maior parte dos desastres no país. Não vou me deter muito sobre isso, mas de registro imediato, um número grande de doenças infecciosas e transmissíveis, mas a gente não pode esquecer que, ao longo do tempo, das semanas e meses seguintes, nós fizemos um estudo para Santa Catarina, o desastre de 2008, os impactos, por exemplo, de AVC, acidentes, por exemplo, e doenças infecciosas se prolongando até 8 meses após o desastre. Então, esses são impactos imediatos, mas nós temos impactos à saúde que se prolongam ao longo do tempo, e não posso esquecer da Daniela, além dos impactos na saúde mental, que também se prolongam ao longo de anos, a depender do tipo de resposta, do impacto do desastre, da magnitude, e uma série de outros fatores. E eu venho insistindo muito, foram 290 estabelecimentos de saúde afetados, danificados, que tiveram as operações prejudicadas, como o Hospital de Canoas, que atende quase uma centena de municípios, e eu tenho insistido nisso, que exatamente no momento que mais as pessoas precisam, essa infraestrutura é danificada. Não é mais possível a gente ter, por exemplo, hospitais, postos de saúde, escolas, não preparados para os eventos climáticos extremos e extremamente vulneráveis, danificados ou prejudicados, por exemplo, nesses eventos, comprometendo também a capacidade de resposta. E eu tenho procurado trabalhar muito a ideia da emergência em cascata ou compostas, ou a ideia de emergências sistêmicas. Então, vamos lembrar que, no caso do Rio Grande do Sul, o Estado já vinha sendo afetado desde 2021 por 2 biênios de secas, afetando parte da região, que inclusive já tinha sido impactada pelo desastre de setembro do ano anterior. O desastre por inundação em 2023, com 54 óbitos e mais de 400 mil pessoas afetadas. A declaração de emergência em saúde pública, em março, antes do desastre, por dengue, com 200 mil casos confirmados e 281 óbitos no ano de 2024, ou seja, um número de óbitos maior do que o número do próprio desastre. E a declaração de estado de emergência em saúde pública, que foi concomitante à declaração de emergência do desastre a partir do final de abril, maio de 2024. Isso é importante, que uma declaração de estado de emergência para síndromes respiratórias agudas graves, como foi o caso da Covid, ela pressupõe você aumentar o número de leitos para os pacientes em situação mais crítica e grave. Exatamente no momento que você precisa disso, vocês lembram, 290 estabelecimentos de saúde foram afetados, a infraestrutura de saúde é também afetada. Eu chamo a atenção disso porque nós costumamos olhar cada um dos desastres como uma fotografia. E o que eu tenho insistido é que nós estamos diante de um filme e temos que passar a olhar cada uma dessas fotos como parte de um filme. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve maior destaque no ano passado, nós tivemos seca, nós tivemos uma inundação, isso já em 2023, nós tivemos dengue e nós tivemos síndromes respiratórias agudas graves. E se a gente quer olhar para o futuro, a gente vai ter que pensar a combinação desses tipos de eventos para um cenário bem mais complexo, ou numa abordagem ou multi-perigos, multi-hazard, ou multi-riscos, como alguns querem ou vêm denominando. Então, é necessário a gente olhar para além da ponta do iceberg. Os eventos climáticos extremos resultam em riscos, danos, doenças e mortes aumentados e sobrepostos, afetando a saúde da população, os sistemas de saúde, os determinantes sociais e ambientais de forma multidimensional, aprofundando iniquidades ambientais e saúde que devem se agravar nos níveis global e nacional.
Não vou me deter muito sobre isso, mas essa é uma figura da Organização Mundial da Saúde, já traduzida, que sintetiza a combinação de efeitos à saúde, doenças crônicas, acidentes, infecciosas, transmissíveis, por vetores, saúde mental, além do impacto nos sistemas e serviços de saúde. E os eventos climáticos extremos, cada um deles, são como icebergs. O que temos acesso, através dos dados, é apenas uma face visível de processos sociais, políticos, econômicos e ambientais mais complexos e profundos que não temos enfrentado à altura, ao contrário, temos agravado, visto a lei do desmatamento, ou o PL do desmatamento, aprovado recentemente. Registros de impactos, danos, perdas econômicas, doenças, mortes, costumam ser apenas as pontas visíveis do iceberg. Como eu venho insistindo e trabalhando, os impactos imediatos, registros imediatos de óbitos, doenças, constituem apenas um primeiro registro dos impactos à saúde desses eventos, que se prolongam ao longo do tempo. E tão longe, tão perto, eu gostaria de chamar a atenção do caramelo, que se tornou um símbolo do desastre no Rio Grande do Sul. A combinação dessas duas fotografias não é de autoria minha, as fotos eu busquei sim, mas ela circulou amplamente nas redes sociais, eu apenas adaptei. Se a imagem que a gente tinha das mudanças climáticas era o urso polar tão longe de nós, uma espécie que pode ser extinta, o cavalo caramelo expressa que isso está muito perto de nós, e aqui e agora, como símbolo dessa emergência climática. E eu gosto muito de trabalhar com esse gráfico, porque ele expressa, para alguém que nasceu em 1950 ou na década de 60, como o meu caso, eu conheci um planeta com uma temperatura média em qualquer cenário muito diferente do que nós conhecemos hoje em 2025. As crianças, os jovens, ou muitos dos que estão aqui presentes na faixa de 30, 40 ou mesmo 20 anos, nasceram num planeta mais quente do que eu conheci, mas certamente menos quente do que ele será no futuro. O que houve? Eu apertei alguma... Isso, obrigado. E eu gosto de trazer a imagem dessa figura da National Geographic, publicado em janeiro de 2025. Se 2024 foi quente, ele poderá ser o ano mais fresco do resto de nossas vidas, baseado, inclusive, naquele gráfico que é do relatório do IPCC, do último relatório do painel, monitoramento do painel de mudanças climáticas em saúde. Então, nós não estamos diante do fim do mundo, mas certamente enfrentando o fim do mundo como conhecemos até aqui. O mundo que a gente conhecia até aqui, ele está deixando de existir e uma série de eventos vem apontando para um mundo bastante diferente. E aí eu tomo como referência um relatório do Lancet, que é uma das principais revistas na área de saúde pública, que estamos diante de situações sem precedentes. E diante de situações sem precedentes, isso exige também que sejamos capazes de formular políticas, estratégias e ações também diferentes e sem precedentes do que enfrentamos até aqui. Então, a emergência climática como uma emergência de saúde pública significa a gente avançar num olhar não de eventos isolados, mas de um filme, de uma história que vem aumentando a frequência e a gravidade e nada, absolutamente nada, indica que a situação vai melhorar. Eu gosto muito de usar essa charge foi produzida pelo Mackay, que é um chargista, durante a pandemia, e depois ele adaptou, porque ali está a cidade de Nova York e alguém dizendo, fique seguro, é só lavar as mãos e tudo estará bem. E tinha a onda da Covid, só que tem uma onda da recessão econômica, tem a onda das mudanças climáticas e tem a onda da perda de biodiversidade. A gente não pode esquecer que nós fazemos parte de um conjunto de espécies de planeta. Quando comprometemos a diversidade, comprometemos a nossa própria espécie e a diversidade da nossa própria espécie. E no final de 2023, mais de 200 periódicos científicos na área da saúde publicaram o mesmo editorial chamando as nações e as organizações das Nações Unidas
para declarar a emergência climática como uma emergência de saúde pública. Eu fiz questão de sistematizar o conjunto de emergências em saúde pública de importância internacional nos últimos anos, como a gripe suína, a ebola, zika no Brasil, né, ebola de novo, a polio, a Covid-19. Vocês podem observar que elas têm uma certa temporalidade. E o em vermelho fui eu que produzi, colocando acima, chamando a atenção que a mudança climática é um processo que atravessa cada uma dessas emergências em saúde pública, muito focadas em doenças infecciosas e transmissíveis. Nós estamos diante de uma outra situação que tem um impacto na saúde de curto, médio e longo prazo, não é, nas doenças crônicas, acidentes, violências infecciosas, acesso a alimentos, segurança alimentar, nutricional, saúde mental e por aí vai. Então, declarar a mudança, a crise climática como emergência de saúde pública é um desafio global e nacional, o que significa passar de políticas e ações reativas, e o Brasil, mas não só o Brasil, não é, ele tem avançado, mas avançado em políticas reativas. É como se a gente trabalhasse por sustos. A cada grande desastre se organiza, não é, um conjunto de ações políticas, como disse o Eduardo, algumas duram apenas alguns meses, algumas semanas, outras dificilmente perduram ao longo dos anos, e esse avanço tem que ser contínuo e melhor estruturado para que a gente possa trabalhar numa perspectiva mais prospectiva e menos reativa, não é? Incluindo todas as fases de gestão de risco, onde preparação e resposta constituem apenas um conjunto de etapas e de processos de uma gestão global, desde a reconstrução, não é, mais segura, não é, no futuro, que tem a ver com melhores habitações, escolas, hospitais e tudo mais, até as políticas de prevenção, como, por exemplo, desmatamento, queimadas, degradação ambiental, uso e ocupação do solo e por aí vai. E, não é, para terminar, eu trago uma charge que foi publicada, não é, esse ano no New York Times, não é, onde alguém chama a atenção que é o tempo de agir, não é, e as mudanças climáticas, ele afirma, são ocasionadas por duas coisas, não é? Primeira, as atividades humanas, não é? E alguém observa lá. E segundo, pela inação humana, não é? Então, mais do que nunca, é importante a gente passar, não é, para ações que sejam propositivas, prospectivas, não é, de resposta e reação a retrocessos, como esse que estamos assistindo agora no Brasil, que, à beira de sediar a COP, não é, em Belém do Pará, aprova uma legislação, não é, de licenciamento que significa efetivamente um retrocesso a tudo que pudemos avançar até aqui. Obrigado. Gostaria de convidar a doutora Suzana para fazer a próxima apresentação. Mudei aqui meu chapéu de apresentador para de moderador. Doutora Suzana, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Bueno, buenos días a todos. Vou falar espanhol, porque mi portugués es horrible. Y quiero, antes que nada, agradecer a la comisión organizadora, especialmente a la profesora Daniele y a la profesora Rosa María Flores Serrano, porque bueno, han hecho, junto con toda la comisión organizadora, todo este gran trabajo para que nos podamos encontrar aquí, aprendamos, nos conozcamos, tengamos acceso a un montón de gente que sabe un montón, digamos, sobre estos temas. Escuchemos a personas como Carlos, como Eduardo, digamos, que dicen todo lo que querríamos todos decir sobre la inacción y cómo hacemos tantas cosas que no les llegan necesariamente a la mejor vida de la gente. Bueno, a mí me pidieron que eligiera un tema de salud ambiental, como cuando me presentaron y yo me atreví
a colocar aquí dos logos más. Este es el logo de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, que reúne a muchos especialistas de salud ambiental de toda América Latina e Iberoamérica. De la sociedad están presentes Rosa María Flores Serrano, está presente Sandra de Chile, está presente Julio Naboni de Brasil, está presente Jorge conmigo de Argentina. Y en la sociedad vemos muchos de los temas que hemos tratado acá. Hemos tratado de definir las 20 áreas de gestión ambiental de los municipios, donde hay un papel importante entre esas 20 áreas que tienen que ver con el análisis de riesgos, la prevención, la preparación, la detección y el alerta de desastres, la respuesta, la recuperación. Pero ese tema no lo hemos tomado como eje para la charla de hoy. El otro logo es el de la Red de Toxicología de América Latina y el Caribe, la RETOXLAC, que cumplió 25 años el año pasado y que reúne a los toxicólogos de la América Latina de habla hispana, más que el Caribe, y muy poquitos de Brasil, porque nos comunicamos fundamentalmente en español y eso lamentablemente, digamos, no ha permitido incluir a muchos toxicólogos de Brasil. Yo soy toxicóloga, Julio es toxicólogo y entonces tenemos un sesgo hacia lo que tiene que ver con los riesgos químicos. Y en el marco de los temas que podíamos elegir para hablar aquí, una posibilidad era, por ejemplo, abordar las autoevaluaciones de los países de cumplimiento de las capacidades de Reglamento Sanitario Internacional. Brasil hizo el año pasado, 2024, su autoevaluación de capacidades en Reglamento Sanitario Internacional. Reglamento Sanitario Internacional es una obligación, es un reglamento vinculante de Naciones Unidas que está en manos de la Organización Mundial de la Salud, que para nuestra región monitorea la Organización Panamericana de la Salud y que habla precisamente de las 14 capacidades que los países tienen que tener para responder a desastres. La capacidad 13 es la de eventos químicos y podríamos haber hablado de esto, pero yo no participé de la autoevaluación de Brasil porque mi portugués es malo, así que descarté eso, pero lo menciono porque creo que es un tema importante para abordar cuestiones de salud y desastres y que podría ser objeto quizás de un seminario virtual que hagamos, porque se está haciendo ahora la de Honduras, hace 2 años se hizo la de Guatemala y esto nos puede enseñar bastante y la autoevaluación de Brasil seguramente les ha dejado también muchas enseñanzas sobre la gestión de salud pública de los desastres. En ese sentido también pudimos desarrollar en el campo de la Organización Panamericana de la Salud un curso de autoaprendizaje sobre la gestión de salud pública de las emergencias químicas, porque tiene mucho que ver con la toxicología, y eso está hoy disponible en el campus virtual de salud pública y también es algo de lo que podríamos haber hablado, pero elegimos no hablar. Entonces, ¿qué terminé decidiendo? Usar y mostrarles el uso de una herramienta que se llama HercuPlus, que es una herramienta desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para medir los resultados de salud de la contaminación del aire. Y la verdad es que esto es un desastre, ¿sí? Un desastre que es más, menos observable que los que estuvimos viendo a lo largo de estos días. En marzo de este año,
Sandra tuvo la posibilidad de participar y algo mencionó sobre esto en su charla. Se hizo la cumbre global en Cartagena, en Colombia, sobre salud y calidad de aire. Contaminación de aire y salud, organizada por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Yo ahí agregué otro logo, que es el de PLISA, que es la plataforma de las Américas que tiene datos de salud y en base a esos datos se construyen los indicadores que vamos a mencionar, que son solamente a título ilustrativo, pero para que veamos por qué podemos decir que el tema de la contaminación del aire en sí mismo es un desastre. Además está asociado a los incendios que se asocian al cambio climático, además está asociado a la contaminación por emergencias químicas que tienen que ver con los desastres tecnológicos, además está asociado a muchas de las cosas que vimos a lo largo de estos días, pero en sí misma la contaminación del aire tiene resultados e indicadores que nos hacen verla como una situación catastrófica para la salud pública mundial. Esto hizo que en esta conferencia presentara a la Organización Mundial de la Salud petitorios, firmas de 47 millones de profesionales y defensores de la salud pública que dicen prescribamos aire puro. No queremos atender a los enfermos por la contaminación del aire. Una comunicadora, ayer o antes de ayer, decía, cuando vemos un desastre, cuando estamos frente a un desastre, estamos frente a un fracaso y nos obliga a una gran autocrítica, y los médicos podemos decir que cuando estamos ante un paciente, estamos ante un fracaso de todos aquellos recursos que deberían haberse puesto para que esa persona no enfermara. Plantearon en la conferencia reducir en un 50% los efectos de la contaminación atmosférica para el 2040. Y María Neira, que es la directora en la Organización Mundial de la Salud de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud, que ya tiene muchos años y puede decir cosas como las que decimos los que ya pasamos más de 30 años de gestión pública, dijo, hoy en día la contaminación atmosférica es el primer factor de riesgo de carga de morbilidad, o sea, detrás de la mayor cantidad de enfermedades que vemos hay un factor asociado a la contaminación del aire. Las causas del cambio climático y las de la contaminación atmosférica se solapan, y esto me ha parecido fundamental. Ya ha pasado el momento de generar pruebas sobre la contaminación atmosférica, tenemos muchas, no hace falta que sigamos buscando evidencia de que respirar aire contaminado enferma y mata. Nadie puede decir que no lo sabía, pasemos a la acción. Bueno, más datos, un informe del Banco Mundial con una asociación de salud ambiental. 99% de la población mundial respira aire que supera los niveles guías de calidad para partículas finas. La Organización Mundial de la Salud actualizó las directrices de calidad de aire en el año 2021, se publicaron en el año 2022 y se establecieron los valores objetivos de calidad de aire para los decisores. Se considera que no hay valores de riesgo cero, o sea, respirar aire puro sería respirar aire con cero nivel de contaminantes y esto no es posible. Entonces, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es decirnos, bueno, si vos vas a aceptar que en tu ciudad haya 15 partes por millón de partículas con menos de 2,5 micrones, que son las partículas que llegan a los alvéolos, las que pasan a la circulación, las que tienen efectos de salud sistémico, vas a tener tantos enfermos por cada 100.000 habitantes que se están enfermando por eso. Si vos aceptás 20, vas a tener tantos enfermos, si aceptás 15, si aceptás 5, y entonces pone metas que dice, estas son cumplibles si ajustás cuestiones de tránsito, cuestiones relacionadas con las fuentes de contaminación. Esas son las variables, esas son las directrices.
que recomienda la Organización Mundial de la Salud, 5 microgramos metro cúbico de media anual para partículas muy pequeñitas, las que decimos, las partículas muy pequeñitas, las partículas PM2.5, son el hollín, básicamente, ¿no? Son las partículas más pequeñas donde se concentran los principales tóxicos y cancerígenos que tiene la contaminación del aire, sobre todo urbana, asociada a los incendios y asociada a la combustión. Hollín porque cuando algo se quema, se liberan estas partículas negras, algunos hablan de black carbon porque es la manera también de medirlas, y ahí están fundamentalmente los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los principales cancerígenos que tenemos en el humo de tabaco, por lo cual el humo de tabaco es un cancerígeno aceptado como tal por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud también ha declarado la contaminación del aire de las ciudades como cancerígeno demostrado para los humanos. También ha declarado que las emisiones del transporte automotor, primero de los vehículos diésel y ahora de todos, son también cancerígenos demostrados para los humanos. Y las carnes procesadas y ahumadas también son cancerígenos demostrados para los humanos. ¿Y todo por qué? Porque todo tiene estos restos de la combustión que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, 7 millones de muertes anuales en el mundo en el 2019 podían ser explicadas por la contaminación con partículas finas, y esto es más que las muertes por malaria, que las muertes por VIH, y innumerables años de vida perdido por discapacidad. Algo en lo que avanza este informe del Banco Mundial es en decir que el costo de esta contaminación, medido en pérdida de confort, ¿no? En pérdida de bienestar, no hablamos de la punta del iceberg, como recién decía Carlos, ¿no? Los muertos y los enfermos, es de 8.1 billones de dólares por año, medido en el año 2019. Cuando hablamos de enfermedades, bueno, enfermedades pulmonares, enfermedades cerebrovasculares, agudas, crónicas, cáncer, y hoy estamos hablando de la asociación de la contaminación atmosférica con diabetes, con trastornos del neurodesarrollo de los bebés, con trastornos del neurodesarrollo degenerativo de los adultos mayores, todo también relacionado con esta contaminación atmosférica. Y cuando les mostré al principio esa base de datos de morbilidad y mortalidad, que nos permite llegar también a esta cuenta, ¿no? Decir que a partir de los datos de 7.000 asentamientos humanos en más de 120 Estados miembros, o sea, datos que existen, porque ayer alguien me decía, bueno, pero cuando la OMS dice que el aire contaminado mata, ¿en qué se basa? ¿De dónde saca esos datos? Bueno, lo saca de acá y puede decir cuántos millones de muertos por año le podemos atribuir a la contaminación del aire. Bueno, entonces, esto es mucho más impactante, decir cuántos muertos le podemos atribuir a la contaminación del aire, que decir tenemos 20 partes por millón de partículas finas en el aire. Que la gente dice, bueno, y en realidad debería haber 5. ¿Y eso qué me significa? Entonces, el CLUPLAS es un software libre, traducido al español, que está en la página de la Organización Mundial de la Salud, que ya tiene varios años, porque arrancó hace como 10 años, 12 años creo, pensé que tenía acá la fecha. Y este software nos permite cargar los datos del monitoreo de calidad de aire, tanto de partículas finas, de 2.5, PM10, dióxido de nitrógeno, óxidos de azufre, y traducirlo en cuántos enfermos y muertos en esa ciudad o entre la población expuesta a esos valores de contaminación van a poder atribuirse como la carga de enfermedad de esa contaminación. Tomamos un ejemplo que es esto, que es el resultado de una red de monitoreo nueva que tenemos en una provincia de Buenos Aires, que es en una provincia de la Argentina, en la provincia de Tucumán, que es una provincia productora de caña de azúcar y que tienen la mala costumbre, como tienen en muchos otros países, de quemar la caña, ¿no? Antes de la zafra, durante la zafra, después de la zafra, digamos, durante todos los meses de nuestro invierno,
porque es una manera de acelerar el proceso y ahorrar dinero. Y esto genera una nube de humo que cubre toda el área, digamos que es muy visible y que está documentada desde hace décadas. Los datos de salud de los niños, de los escolares, de las zonas están documentados hace décadas, pero no había una actividad de monitoreo sistemática y, bueno, investigadores de nuestro Consejo de Ciencia y Técnica y de la universidad establecieron con sensores de bajo costo, digamos, una red de monitoreo, y tenían un montón de datos y estaban buscando datos en el sistema de salud sobre cuántos enfermos podían relacionar. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo fácil, porque las estadísticas de salud, uno puede tener montones de datos de enfermos por enfermedades respiratorias, cardiovasculares, pero poder relacionar eso y decir cuántos son por culpa de la contaminación, digamos, es algo bastante difícil para los actuales conocimientos de la epidemiología. Bueno, esto lo que muestra acá son los distintos puntos de quema en el invierno. Los datos del monitoreo son de 9 estaciones del año 2023. La población de Tucumán es aproximadamente de 1,5 millones de habitantes. En esta zona de exposición a la quema es de 1.075.000 habitantes. Las concentraciones de PM2.5 que se midieron en invierno como media mensual eran de 40 microgramos metro cúbico. Recuerdan que OMS dice que la directriz es de 5. Acá se medían 40. La media anual, o sea, de todos los meses, invierno y verano, esos son fundamentalmente invierno, 40, pero la de todo el año es de 19.4. Esta es la pantalla que les muestra el Arqueoplas. Ya terminé. No, un minuto, les robo un minuto más. Esta es la pantalla que les muestra el Arqueoplas. Ahí están, bueno, varias de las... Ay, vos te fuiste ahí para mostrarme que yo miré. Perdón, no me di cuenta. Bueno, esos son algunos de los estudios que hemos hecho. El Arqueoplas te muestra esta pantalla donde vos tenés que cargar, bueno, el nombre del estudio que querés hacer, qué evento o resultado en salud vas a usar, en este caso los datos de más fortaleza estadística para nosotros son los de mortalidad, así que decidimos usar mortalidad, cargamos cuál es la mortalidad por causas no accidentales, digamos, ¿no? O sea, las causas que pueden estar dentro de causas atribuibles a la contaminación del aire, le cargamos la población en riesgo. El método de cálculo que usa el Arqueoplas es el log lineal, eso que está marcado ahí con flechitas son los factores que utiliza, que son los que toma de la evaluación de riesgo que dio lugar a las directrices. O sea, cuando la OMS dice 5 y te dice, bueno, pero con 5 vos vas a tener cada 10 partes por millón de exceso sobre este 5, un 8% más de muertos, ¿sí? Por causas no accidentales atribuibles. Y esto resulta de haber estudiado muchos estudios epidemiológicos hechos en todo el mundo, sobre todo en países desarrollados, digamos, que le permiten decir que en aquellas ciudades que están más contaminadas y en función de esa diferencia, de ese incremento de contaminación, cuánto es la mortalidad que puede ser atribuible a esto. Estudios de gran fortaleza que se vienen haciendo hace 40 años. De ahí surge este riesgo relativo, que es de 1.08, y ahí le cargamos la concentración promedio de 19.4, que dijimos para todo el año, y nos dice que la proporción atribuible estimada de la mortalidad es de 10.49%. Esto es que en todo el año 888 fallecimientos podrían ser explicados por la contaminación del aire de Tucumán. Bueno, hicimos esa cuenta, hicimos una cuenta restándole los meses, digamos, hicimos la cuenta con los meses de invierno, con los valores
de 40 de los meses de invierno con el valor de la media anual, y esto nos da como resultado que de los 8.463 fallecimientos que tiene Tucumán a lo largo de todo el año, en el año 2022, 888 son atribuibles a la contaminación del aire con partículas finas de 2.5, pero que si no hubiera quema de caña en el invierno y dejáramos solamente la media, digamos, anual, sin los meses de quema de caña, la mortalidad bajaría de 888 fallecimientos a 369 fallecimientos. Con lo cual, lo que podemos decir es que la quema de caña puede influir en 519 fatalidades anuales, el 6% de los fallecimientos en Tucumán. Bueno, esto, claro, cuando dijimos esto se dijo en un congreso, digamos, fue tema de todos los diarios y medios de comunicación de Tucumán, cosa que no se había logrado con el 40 partes por millón, porque 40 partes por millón a la gente no le dice nada, pero decir, la quema de caña está prohibida, no hay fiscalización, nadie hace nada para que se cumpla la prohibición. Digamos, entendíamos que poder traducir ese valor de sensores de monitoreo, que son muy económicos, ¿sí? Nosotros tenemos aquí puesto un póster afuera donde medimos el particulado 2.5 adentro de una habitación con un espiral prendido. Nos dio 490 partes por millón el espiral prendido, digamos, durante 8 horas en un dormitorio. Y ese sensor lo compramos por $80. Entonces, no hay muchas excusas para no monitorear calidad de aire y poder decir cuántas enfermedades y cuántos muertos genera. En YouTube, en el canal de CIBSA, está el taller que enseña algunas cosas sobre cómo usar el Ergioplas. El campus virtual de la Organización Panamericana de la Salud ya tiene, está publicado, pero no está accesible a matricularse, cómo hacer la evaluación de impacto de calidad de aire usando Ergioplas. O sea, están los manuales, pero hay un curso para que sea de autoaprendizaje y todos lo pueden hacer. Este trabajo de Tucumán va a salir publicado la semana que viene cuando salga el nuevo número monográfico de la revista de salud ambiental, que va a tener como tema central contaminación del aire y salud. Ahí está la página web. Esto también este es un conversatorio que hicimos sobre la Conferencia Mundial de Cartagena, en el que participó Sandra, que también está disponible en nuestro canal de YouTube, y ahí están nuestros contactos, y disculpen la demora, y gracias. Muito obrigado, doutora Suzana. Gostaria de chamar agora a doutora Daniela. Bom dia a todas as pessoas. Gostaria de começar agradecendo imensamente o convite na pessoa da professora Daniele e agradecer principalmente a oportunidade do diálogo. E para esse diálogo eu gostaria de convidá-los à seguinte reflexão, né, sobre qual o papel da subjetividade nas ações de gestão integrada de riscos e desastres, onde a atenção psicossocial precisa ser um processo contínuo, que antecede o momento do impacto do evento, do fenômeno, durante o impacto do evento e posterior a este evento, né? Então, queria convidar vocês a me ouvirem a partir
desta provocação, né? Que importância tem essa tal subjetividade em todas as ações de quem se propõe trabalhar em gestão integrada de riscos e desastres. E aí, essa proposição nos leva necessariamente a pensar que é preciso garantir o acesso à justiça ambiental para que a gente possa enfrentar as desigualdades sociais. Eu não consigo pensar em um cenário mais fidedigno para representar as desigualdades sociais de maneira múltipla e diversa do que um cenário de desastre. Eu infelizmente, vejo na fotografia de um desastre, né, o escancaramento das desigualdades sociais e da falta de acesso de todos nós a uma justiça ambiental que parece, como disse o professor Carlos, vem dia a dia sendo agravada na medida em que a gente tem, por exemplo, né, um PL que representa um retrocesso na lei ambiental aprovado. Bom, posto isso, eu queria que vocês suportassem duas premissas para essa nossa conversa. A primeira, a de que a saúde mental é uma dimensão essencial para a gestão de riscos e desastres. E a segunda é que a gente precisa de políticas públicas integradas que garantam a proteção de direitos, em especial às comunidades mais vulneráveis. Como eu disse a vocês, não tem, né, nenhuma fotografia que represente mais esse processo de desigualdade do que uma fotografia de um cenário de desastres. Então, o desastre não pode ser considerado como um evento natural. Um desastre não é natural. Ele é resultado, né? E ele é resultado desse processo, dessa trajetória de exclusão social. Ele não acontece de um momento para o outro e nem deixa de acontecer também de um momento para o outro, né? E nesse processo, nessa trajetória, que precisa ser vista de forma sistêmica, mas também precisa ser vista de maneira focal, existem experiências que são individuais, que são coletivas, comunitárias e que são institucionais. E são para essas experiências que as políticas públicas precisam estar voltadas, né, para atender a essas necessidades. Todos esses desastres, todas essas fotografias de desigualdade social foram fotografias de desastres brasileiros só no ano de 2024. Só no ano de 2024, nós tivemos no Brasil 1 milhão de deslocados em função de algum desastre dito natural. 1 milhão de pessoas foram deslocadas. 1 milhão de pessoas tiveram as suas trajetórias marcadas por este processo de falta de acesso a políticas públicas. A maioria de nós aqui já vivenciou, né, o impacto de um desastre, já esteve em um cenário de desastre. E me digam se o cenário de um desastre não é uma crise que se estabelece, né? Eu, particularmente, tenho, né, não sei se vocês, a sensação de enlouquecimento, né, frente a um cenário de desastre. Porque um cenário de desastre tira as coisas do lugar, né? O cavalo vai parar no telhado, né?
as ruas onde a gente se movia, né? As nossas trajetórias cotidianas são modificadas pelo desastre. Então, o desastre representa uma perda de referência, e não só uma perda de referência material, uma perda de referência de infraestrutura. Ela representa uma perda de referência pessoal, coletiva e institucional também. O Carlos trouxe para nós uma imagem bem representativa daquele posto de saúde em meio à enchente, né? Então, quando o desastre se estabelece, o impacto se estabelece, as referências institucionais também deixam de existir. O lugar onde eu buscava ajuda deixa de existir. As pessoas que eram minha rede de apoio também foram deslocadas daquele território que me era familiar, né? Então, é uma crise que se estabelece em muitas dimensões. Bom, e diante desse enlouquecimento de cenário, é que a gente precisa, que a gente é chamado a atuar, né? E, como eu disse, como o desastre é processo, ele não acontece de um momento para o outro, nós somos também chamados a atuar em cenários que têm marcas que são irreversíveis e acumulativas. São irreversíveis e acumulativas em função de questões ambientais, econômicas, sociais e também em função de questões relacionadas à saúde mental, né? E são acumulativos porque, como o desastre é processo, ele se sobrepõe a questões que foram experimentadas e vivenciadas em eventos anteriores e que estão também cunhadas por questões relacionadas ao racismo ambiental, a questões de gênero e a questões socioeconômicas, né? Então, é como se fosse uma bateria, né, que vai só se carregando, né, com marcas que a gente não pode apagar, né? A gente não segue a vivência de um desastre daquele evento para frente como se as marcas que foram cunhadas nessas diferentes áreas pudessem ser apagadas, né? E o que, se a gente pudesse aí pensar, né, em quais são essas diferentes áreas, né, esses diferentes setores, essas diferentes dimensões, quais são as áreas que são representadas nessas marcas a que eu me refiro, né? Primeiro, a gente precisa pensar que o desastre ele afeta a todas as pessoas, inclusive, vou contar para vocês, afeta inclusive a nós bombeiros, profissionais de primeira resposta, profissionais da área de saúde, né, que vestimos psicólogos, acredita que afeta psicólogo? Jornalista, né? Todos aqueles que vestem a capa de super-herói para ir no cenário de desastre são afetados, né? Possuem essas marcas que eu me referi anteriormente, né? E por quê, gente? Porque todos nós, né, inclusive os que foram preparados, que foram habilitados, né, por escolha, pela sua trajetória profissional para atuar nesses cenários, inclusive o pessoal de planejamento também, viu, gente? A gente, no momento do impacto do evento, passa a viver um estresse extremo pela própria situação, aquela situação de desorganização a que eu me referi anteriormente, que as coisas saíram do lugar. Então, a gente veio planejando, construindo os planos e tal, aí, de repente, tudo sai do lugar, né?
E todos nós, ainda que preparados, somos chamados a atuar nessas condições de estresse extremo, né? Então, é importante a gente pensar que todos nós estamos no centro, né, desses impactos que são provocados por este fenômeno que é resultado desta trajetória de exclusão, né? Então, eu peço que vocês façam o exercício de se olhar naquela figura central, de pôr ali a sua própria foto, tá? Bom, e aí, quais dos nossos direitos, porque nós estamos ali naquele centro, são afetados, né, em função da ocorrência do desastre, né? São todos esses que vocês estão visualizando na imagem, né? Então, referente a direitos de acesso à moradia, à saúde, à educação, a gente trouxe, né, a questão, por exemplo, do uso dos abrigos provisórios em situações críticas, a mobilidade, enfim, todos esses direitos são impactados no momento do evento, né? E todos esses direitos são representados no Brasil por uma ou mais política pública, inclusive a política pública de defesa civil. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, que o desastre não é natural, porque se nós tivéssemos políticas públicas que suportassem as necessidades da população, a gente não teria a ocorrência, né, dessa desestruturação que o fenômeno provoca. Isso significa dizer que nós estamos falhando, enquanto operadores de políticas públicas, né? Eu acho interessante pensar também, dentro dessa perspectiva, né, de que o desastre ele acontece porque políticas públicas não suportaram, né, atender às necessidades da população. Eu gosto de pensar que o desastre, então, pode ser visto como um conjunto de necessidades não atendidas. E que não é que elas não foram atendidas, de novo, no momento do impacto do evento. Elas não eram atendidas antes, por falta de acesso a esses direitos, e elas também não são atendidas depois do impacto do evento. E isso, gente, não diz respeito, né, quando a gente fala lá nas fases, né, da gestão de riscos e desastres, não diz respeito a reabilitar cenários. Reabilitação de um cenário de desastre não significa somente, né, reconstruir vias, reconstruir casas. A gente precisa reconstruir histórias, a gente precisa reconstruir trajetórias, a gente precisa reconstruir redes de apoio, pessoais, comunitárias e institucionais, né? E isso significa que as políticas públicas precisam se dedicar a reconectar esse usuário dessas políticas públicas, todos nós, a uma nova realidade que foi imposta, que foi cunhada pelo evento do impacto do desastre. E essa reconexão precisa ser feita de maneira sistêmica, né? Não dá só para tirar o barro da rua.
eu preciso reconectar, né, para uma nova realidade. Não dá para fazer de conta que o desastre não aconteceu, porque é a pilha que eu mostrei para vocês, né? As marcas vão se acumulando. E aí, então, me parece que o ponto-chave é criar mecanismos que sejam articulados, de fato, mecanismos articulados de prevenção e mitigação. E aí eu trago para vocês uma proposta nova, né, de enxergar o ciclo da gestão de riscos e desastres. A gente já está aí falando durante a semana toda, né, que as ações de gestão de riscos e as ações de gestão do desastre precisam ser integradas num processo permanente, constante, onde as ações de risco determinam e são determinantes para a resposta ao desastre, né? Isso do ponto de vista do planejamento das ações. Mas a gente precisa necessariamente considerar, e isso é o meu convite a vocês, de que também o comportamento das pessoas definem esse processo da gestão integrada. Como as pessoas se comportam, considerando as experiências vividas nos desastres anteriores, vão ser determinantes, inclusive, na forma como elas reagem do ponto de vista, de novo, individual, social e institucional, né? Não dá para eu não considerar que quem está fazendo o planejamento e a execução dessas ações, tanto de gestão de risco como gestão de desastres, são pessoas, né, que são pautadas pelas suas experiências. A gente pode depois fazer uma outra conversa para eu contar para vocês o que representa cada uma daquelas fases ali do comportamento dentro da gestão de riscos e desastres, né? Um comportamento de negação, o comportamento heróico, de lua de mel, mas aí eu vou esperar o próximo convite para a próxima palestra e eu conto para vocês. Bom, e aí onde é que as políticas públicas se convergem, né? Todas as políticas públicas de atenção, né, ao usuário, né, para que ele tenha acesso a serviços que, inclusive, protegem a sua saúde mental, elas estão previstas, né, primeiro que elas convergem para o mesmo indivíduo, para o mesmo usuário, né, todos nós. Todas elas possuem planos relacionados, em alguma medida, à gestão de riscos e desastres. Então, hoje, no Brasil, a gente tem o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que está elaborado, super bem estruturado, inclusive com indicadores de acompanhamento, né, e que pressupõe também o controle social. A gente tem o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, a gente tem os planos comunitários de redução de risco e adaptação climática. Além disso, a gente tem a Força Nacional do SUS, a Força Nacional do SUAS, a gente tem a Força Nacional de Segurança, que agora também tem um grupo de respostas a desastres, a gente tem o grupo de resposta a desastres da SEDEC. Todas essas são ações que estão voltadas para garantir, em alguma medida, a proteção desse cidadão frente a riscos e desastres. No entanto, esses planos, eles não são capazes de conformar uma lógica de integralidade de proteção. Tampouco conformam um conjunto de ações que sejam comuns para a proteção desse cidadão. Então, são planos ótimos, a gente evoluiu muito em termos de
de elaboração de planos nos últimos 15 anos. Né? 15 anos atrás, o setor saúde, por exemplo, não falava em fazer um plano específico para situações de desastre. Então, hoje a gente tem diferentes planos, planos consistentes, mas que não se conversam, né? E nem tem um banco de dados que seja único, gente. O usuário é o mesmo e a gente não tem um banco de dados que seja comum. Né? A gente tem diferentes entradas para prestar serviço para um mesmo usuário. E aí, quais os nossos desafios? Né? O principal deles é a gente garantir, a partir da participação social efetiva de quem está no território, de quem é usuário da política pública, que este usuário determine, né, a partir das suas experiências locais, né, quais são as estratégias conjuntas necessárias para garantir essa proteção, a partir do uso desses serviços. Tarefa fácil? Não é fácil, de fato não é fácil, né? Porque isso pressupõe a construção, como eu disse, de um banco de dados comuns. Mas a tarefa é fácil, mas não é impossível, né, gente? A gente construir esse banco de dados comuns que possa consecutir nesse conjunto de ações de cuidado que também sejam comuns, para que a gente não tenha retrabalho e, principalmente, para que a gente não tenha desproteção. E aí, eu fico pensando, então, na provocação que o Duda fez para nós hoje mais cedo. Então, o que está faltando? Se a gente tem planos, se a gente tem áreas setoriais olhando, né, para esse processo de construção de um desastre, o que está faltando? Na minha opinião, o que está faltando é a linha que costura esses planos. E a linha que costura esses planos não é uma linha tecnológica, não é uma ferramenta concreta. A linha que costura, juro que eu estou acabando, é relacional. Né? Essa é a linha de costura. São as pessoas que operam esses planos, são as pessoas que têm tomada de decisão e são as pessoas que são usuárias desses planos. Se a gente não considerar que precisa usar esta linha de construção, não de planos, mas de construção de redes, é isso, né, gente? A gente tem que construir planos, mas precisa construir redes também. Eu imagino que a gente não vai conseguir ter sucesso nessa jornada, que é a jornada da gestão integrada de riscos e desastres. E, nessa jornada, a subjetividade precisa ser garantida. Mas, Daniela, o que é essa tal subjetividade? A subjetividade é a gente olhar e considerar o que as pessoas percebem, o que as pessoas vivem e como as pessoas respondem aos estímulos relacionados aos riscos. É essa linha que precisa conduzir essa jornada. Essa jornada, eu estou nela tem 30 anos. E eu ainda tenho a sensação de que nós estamos ficando pelo caminho. Ficando e deixando muita gente pelo caminho. Então, vamos mudar a linha, né, gente? Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Daniela. Gostaria de convidar agora o Dr. Júlio para a sua apresentação. Isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Antes de começar meus 15 minutos, gostaria de agradecer à professora Daniele, professora Susana e professora Rosa Maria por permitir-nos compartilhar nosso trabalho nesse prestigioso evento. E se falar de mitigação, de redução
risco, desastres. E vejo muito laranja aqui, muito defesa civil. Mas o que acontece com aquilo que não conseguimos perceber? E um pouquinho disso é o que vou trazer para vocês nessa apresentação, de que existem coisas que escapam da cosmovisão que a gente tem em relação a riscos. Como mencionava o professor Macedo anteriormente, não conseguimos, olhos que não veem, coração que não sente, diz o ditado, tá certo? Então, eu venho trazer para vocês o estado da arte de uma problemática que estamos abraçando no Nordeste brasileiro para conversar sobre coisas e tentar abrir de alguma forma um pouco a cabeça de que não somente coisas palpáveis como o aquecimento global, as inundações e demais são necessárias levar em conta nesse cardápio de riscos e desastres. Talvez temos desastres que estão acontecendo de forma silenciosa. E é o que tentamos desvendar desde a perspectiva científica e trouxe alguns trabalhos da gente, mais ou menos em uma janela temporal de uns 10, 15 anos de pesquisa para compartilhar com vocês, tá certo? E de que vamos falar? Vamos falar de radiação natural. Então, sempre quando a gente fala de radioatividade, essa cosmovisão, essa cognição que a gente tem, atrela que há processos antrópicos, e antrópicos falando em situações de desastre, como o caso do acidente de Chernobyl ou a utilização de bombas atômicas, que historicamente é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala de radioatividade. Mas existem fontes naturais de radioatividade que a gente tenha que se preocupar? Sim, existem fontes de radioatividade que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, o radônio, um gás inodoro, incolor, insípido, que vem do decaimento de urânio, tá? E que a gente pode estar respirando. Essa é a principal forma de radiação ionizante a qual a gente está exposto. E não muitas pessoas conhecem sobre isso. E por que é importante levar em conta o radônio? Tá? Porque quando a gente inala esse radônio, esse gás pode chegar a provocar algum tipo de efeito em nossa saúde. O radônio é um gás considerado carcinógeno, consequentemente, necessitamos entendê-lo. Como funciona esse gás? Eu inalo esse gás e, por ser um elemento radioativo, vai ir decaindo a formas mais estáveis. Tem que ser esse aqui? Liberando partículas radioativas, essas partículas radioativas e essa energia vai provocar dano nas células e, consequentemente, isso vai me levar a, potencialmente, desenvolver um câncer. Por que é importante o radônio? Qual é a relevância relativa do risco associado ao radônio? Bom, está bem coladinho com o hábito de fumar. Se a gente percebe que o hábito de fumar pode causar câncer, isso é uma coisa muito desenvolvida, a gente consegue perceber, o radônio temos que colocá-lo bem pertinho como fonte natural. Mas, atualmente, o radônio não somente se atrela a câncer de pulmão, existem outros tipos de câncer que também parecem estar associados à exposição a esse elemento. Como a gente se expõe? Muito fácil. Se temos urânio no solo, esse urânio vai ir decaindo, esse radônio o radônio é um gás muito denso. Então, dependendo de algumas características climáticas, por exemplo, em uma região de muito frio, tá? Onde a gente fica muito tempo entre quatro paredes, esse gás denso vai se acumular e, consequentemente, vamos ter uma exposição maior a esse gás. Mas no Nordeste, de onde venho eu, faz muito calor e a gente venta as casas, tenta estar o mais fresquinho possível. A água, por exemplo, de regiões onde tem muito urânio também pode estar contaminada, consequentemente, não somente através da inalação, mas também do consumo dessa água contaminada pode me levar a me expor
ao radônio. Podemos dizer do radônio que quem busca, encontra. Tá? Se tem urânio, e segundo a geodinâmica que tem esse solo, estou falando do impacto antrópico que tem essa região, pode ser que esse urânio esteja mais exposto, pode ser que esse radônio tenha mais facilidade de escapar e, consequentemente, de chegar às pessoas. Se vemos aqui nesse mapa, em todo o planeta temos reservatórios de urânio. Estados Unidos tem 3%, por exemplo, desses reservatórios, e Brasil tem 6%. Se damos uma olhada no APA, vamos ver que parece que o radônio é uma coisa importante para os Estados Unidos, para a saúde da população, como vemos nesse mapa. Mas, em um país que tem o dobro como o Brasil, o que está acontecendo? Tá? Esse tema é de relevância aqui para o nosso país ou não? Tá? Obviamente que se tem urânio, tem o radônio, e, consequentemente, por isso, é a segunda causa de câncer considerada a nível mundial. Depois do tabagismo, né? Então, a primeira questão é, será que é um problema de saúde ou cientificamente importante para o Brasil? Essa é uma revisão da literatura que publicamos em 2020, e o mais interessante de tudo é que existem menos de 60 papers avaliados por pares, dentro de nossos critérios de inclusão e exclusão. Consequentemente, o tema, desde a perspectiva científica, não parece ser tão relevante, tá? Ou se desconhece, é a grande pergunta. É uma pergunta que não tem sim nem não, porque se entramos na bibliografia cinza, por exemplo, vamos encontrar umas 700 dissertações e teses doutorais. Então, 700 dissertações e teses doutorais que terminam em 60 papers avaliados por pares, fala que existe uma falência na conjuntura científica, verdadeiramente. E vou levar vocês para meu Nordeste querido, um pouquinho, e contar um pouco da história do que a gente tem levantado de informações em todo esse tempo, 10, 15 anos de trabalho nessa linha de pesquisa. Tá? E por que para o Nordeste? Porque no Nordeste a gente tem reservatórios de urânio. Tá? E, consequentemente, se temos urânio, vamos ter que radônio. Então, o que está acontecendo por lá? E a gente falava no título de minha apresentação de saúde ambiental. Então, vamos trazer esse conceito de saúde ambiental que também trazia a professora Liliana. Liliana? Não. Teu nome. Daniela, desculpa. Daniela, sobre justiça ambiental. É um conceito muito rico e pouco palpável, ao mesmo tempo de quando a gente fala de saúde ambiental. Aquele entorno para o desenvolvimento sadio e o direito que a gente tem para poder se desenvolver com um risco plausível, vamos dizer, de exposição e a minimização de todos esses desastres que a gente está vivenciando diariamente. Então, em relação à radioatividade, a gente tem para trás, esse aqui. Uma região que é muito rica, a província pegmatítica da Borborema. Temos muito urânio aí. Será que é um problema de saúde nessa região? Bom, por isso fui morar ao Nordeste, para tentar desvendar um pouquinho essa questão. E se trazemos o dogma da carcinogênese, como vemos nesse slide, é um carcinógeno que faz, literalmente, em poucas palavras, desregula o material gênico. Tá? E essa desregulação do material gênico a gente consegue ver com alguns testes. Então, com alguns testes, eu consigo pegar da natureza certas informações para entender que talvez essa saúde ambiental esteja deteriorada em detrimento da presença de radônio. Vamos ver o que achamos nesses estudos. Através de quê? De analisar citogeneticamente, por exemplo, essa composição nuclear das células. Se encontramos mudanças nesse pacote genético
quer dizer que algum genotóxico mutagênico pode estar orbitando por aí, como é o radônio. Então, vamos pedir ajuda aqui um par de espécies de moscas para que sejam nossos bioindicadores. E como a gente está vendo aqui, teve bastante dano gênico quando colocávamos essas larvas a crescer em ambientes ricos de radônio. Tá? Na parte superior, vocês conseguem ver o local de amostragem e, obviamente, que essa larva estava exposta a um nível de radônio de 50 becquerels por metro cúbico. Isso é muito ou isso é pouco? Bom, para uma região que você não tem radioatividade, é o que você vai encontrar dentro das casas. A gente já encontra isso fora das casas, tá certo? Então, é interessante. Existe associação? Parece que sim. Bom, mas é a mosca é um problema, a mosca muitas vezes. Então, se morrem as moscas, me preocupa muito as moscas. Bom, por que não pegamos um pouquinho de água desses reservatórios e aplicamos outro método muito interessante que é através da utilização de uma planta que se chama Tradescantia pálida. Tá? O que vamos encontrar aí? Regiões com altos níveis de radioatividade na água, de radônio na água, particularmente, altos níveis de mutagênesis encontrados. Tá certo? Mas, falando de plantas, falando de moscas, está muito longe da gente. Então, a gente, que percebe? Não vai me tocar a mim. Vamos perguntar a um peixe que pensa que ele nasceu, cresceu em um açude com muito radônio, como podemos ver nesses níveis de radônio em água, 15 a 30 vezes acima do valor considerado threshold. Bom, nessas tilápias da vida que a gente pega a sangue, novamente, alterações nucleares e micronúcleos, que são indicadores de mutagenicidade, aumentado. Aí você pode me dizer, mas cara, você não tem somente radônio na água, pode ser cianotoxinas, por exemplo. Sim, você está certo, mas um fato é que tem radônio na água, está certo? E em muita quantidade. Aqui, para representar as 3 localidades que falei anteriormente, com esses estudos ambientais, mas é muito interessante que em todo o estado existem altos níveis. Queira ou não, o radônio está presente em nosso estado, no Rio Grande do Norte. Tá? Então, a primeira instância, altos níveis de radônio foram encontrados. Faltam 3 minutos. Beleza, mas temos outras formas de analisar que tal esse impacto. E, por exemplo, esse calanguinho que temos aí, Filopécios periosos, também a gente usa, por quê? Porque adora as rochas. Então, será que esse Filopécios periosos pode me dizer alguma coisa? Bem, perfeitamente. Se você conseguir ver nessa tabela, você vai ver que em regiões de alta concentração de elementos radioativos, incluindo o radônio, a frequência de micronúcleos é bastante elevada, em comparação a regiões de não exposição. Então, trabalhamos com moscas, com plantas, com peixe, com calango, mas que está tudo isso meio longe das pessoas, ainda não me atinge, tá? Então, vou tentar que atinja vocês e sensibilize vocês de alguma maneira. Vamos a pegar alguns linfócitos de sua sangue e fazer experimentos com essa água. Cultivamos esses linfócitos, todos os trabalhos da gente, tudo que estou mostrando aqui. E que a gente encontra? Essa água com altos níveis de radônio provocam um aumento na taxa de micronúcleos. Tá? Mas agora estamos trabalhando praticamente dentro do corpo humano. Tá? São micronúcleos, são linfócitos de pessoas, tá? Que não estavam expostas ao radônio e que expusimos a esse radônio e a esse contexto ambiental através desse bioensaio. Perfeito, mas talvez podemos ir um pouquinho além, tá?
e pegar alguma amostra de pessoas que vivem em áreas de exposição e de não exposição a esse radônio, que vai ser muito mais representativo o meu rato agora, meu modelo experimental. E como podemos ver aqui, a foto continua e continua aparecendo, tá? Maior mutagênese observada em regiões que tenham altos níveis de radioatividade. Estão sentindo a conclusão? Bom, beleza, vamos continuar. Mas isso é suficiente para convencer vocês que a radioatividade é um tema importante, ao menos para ser contemplado na prevenção, para não chegar nem à mitigação, ou chegar à mitigação, no caso de lugares com alta radioatividade, mas, ante todo, na redução dos riscos, porque isso que vai ter um impacto, 8 segundos, um impacto no sistema de saúde. Não víamos hoje, inicialmente, o peso que tem o atendimento em saúde em termos econômicos, econométricos. Então, temos que prevenir as coisas. Para isso estamos os científicos para fazer experimentos. Então, a que posso, além disso, fazer? Talvez dar uma olhada e fazer uma análise bem simples, através de um estudo de tipo ecológico, epidemiológico, que a gente fala, tá? E como foi o que publicamos em 2023, acho que foi. Então, através de imagens de satélites, pegamos a radiação gama. Beleza, obrigado. Já termino, tá? E conseguimos clusterizar os 167 municípios que a gente tem e analisar essa frequência de câncer observada, tá? Que encontramos? Encontramos que, se verdadeiramente, regiões graníticas e pegmatíticas, que são fontes de radioatividade, tá? Estavam diretamente associadas como risco de pertencer ou o risco associável a desenvolvimento de câncer. Então, o que podemos chegar a concluir de nossos estudos de 10 anos? Que através dessa mirada, através do conceito de saúde ambiental, tudo converge em uma realidade, que é a óbvia. Não necessita fazer tudo isso, mas agora você já tem sustento científico para interpretar que a problemática da radioatividade natural é um tema de sumo interesse, particularmente, não digo para todo o país, mas particularmente para áreas onde já é comprovado geologicamente, porque isso está comprovadíssimo, onde você tem suas jazidas de urânio, consequentemente, vai ter expostos ao radônio. Então, com a informação que trouxe para vocês vão me dizer, mas tudo bem, mas os políticos sabem dessa informação, se tomou algum tipo de conduta, existe algum tipo de mitigação atrelada? A resposta é não, tá? E estamos tendo localidades, por exemplo, Lajes Pintadas, que tem 4.000 becquerels por metro cúbico. Se você vai para o Canadá, se você vai alugar uma casa nos Estados Unidos, você vai ter um certificado onde diz que essa casa é isolada, tá? Por sistemas de isolamento que tem na construção, isso não sei nada, tá? Mas que me garante que esse radônio não consiga entrar na casa. A esse nível a gente tem que chegar. E as pessoas constroem suas casas com as próprias lajes ricas em urânio. Então, temos uma população que está não considerada, visando que olhos que não veem, coração que não sente, onde tem que ser começado toda essa história, com legislações que abracem a problemática. Se eu faço vista gorda, que acho que se fala aqui, não vou conseguir ver onde tenho que apontar. E muitos desses casos de câncer, como bem colocava no exemplo Susana, podem ser preveníveis. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio, Susana, Daniela, Júlio. Bem, primeiro agradecer a apresentação de todos, né, e todas, porque o que nós vimos aqui hoje foi não só a situação dos eventos extremos
né, e seus impactos, mas como eu acho que as outras 3 apresentações, né, da Daniela, da Suzana e do Júlio, nos trazem um aspecto que é fundamental, da Suzana e do Júlio, né, principalmente, são os desastres invisíveis, né, aqueles que são crônicos, resultando, não é, em milhares de mortes por ano, que podem ser prevenidas, né, isso que o Júlio traz aqui também agora no final. Ou seja, quando nós temos um evento, não é, agudo, certamente ele se combina com essas situações, né, que são crônicas. E a Daniela, esses eventos que são atravessados não só pelos impactos à saúde que nós temos dos registros tradicionais, mas pelos impactos na saúde mental e na subjetividade. Ou seja, há muito mais além da ponta do iceberg, que foi uma imagem que eu utilizei, daquilo que nós estamos vendo, né, afetando, né, a vida e as condições de vida de todos. Nós não teremos tempo para abrir para perguntas, porque o restaurante fecha a 2 horas. Nós temos 10 minutos para chegar lá antes que feche. Mas vou pedir para a Suzana, Júlio, Daniela e eu também, assim que almoçarmos, estaremos ali no salão, disponíveis para quem quiser conversar, fazer perguntas, enfim, dialogar sobre o tema. Foi a forma que nós encontramos. Então, agradecendo mais uma vez, Suzana, Júlio, Daniela, e a todos vocês que fizeram, obviamente, possível isso, e a Dani, né, pela organização do evento e toda a comissão organizadora. Obrigado e bom almoço. Convidar a professora Daniele, por gentileza, nossa presidente, para fazer uma homenagem, entregar uma singela homenagem aos nossos participantes, ao doutor Carlos, nosso moderador, aos nossos palestrantes, doutora Daniela, doutora Suzana e doutor Júlio. Antes que todos saiam, retornamos às 14h30 para as sessões de painel. Tá? 14h30, tá certo, né? Isso. Isso aí, teremos 40 minutos para almoçar. Lembramos também as listas das visitas técnicas amanhã, podem ser confirmadas no saguão, ali nas mesas do nosso credenciamento. Quem tiver alguma dúvida sobre a lista das visitas, pode confirmar o seu nome ali no credenciamento. Professora Daniela entregando as homenagens. Eles merecem, senhoras e senhores, uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Meu muito obrigado a vocês que estão aqui até o momento. Vamos fazer uma foto, doutora Suzana, bem pertinho isso aí, registro fotográfico, que ficará à disposição aí no site do nosso Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americano.